95. J. Alves Coworking. Rui Barbosa, 361. Alô, cliente Preço Baixo! Quer saber mais sobre os nossos serviços, produtos ou quer deixar algum feedback pra gente? É só chamar a B, nossa assistente virtual, no WhatsApp 91 98164 3592. No varejo e no atacado, é sempre preço baixo. Ceder-se à seda, render-se à renda, sentir o cetim. A gabardine, a tricoline, a musseline. Quero tudo pra mim. Guria tecidos pra tecer elegância. Guria tecidos pra tecer o conforto. Guria tecidos pra se tecer. Gentil, entre Quintino e Generalíssimo. Envolvendo você. Neste Junho Verde, o governo do Pará celebra grandes conquistas. Estamos avançando na defesa da floresta viva, recuperando como nunca as vegetações nativas, acelerando a transição para a bioeconomia, garantindo direitos para quem produz. Perto da COP30 em Belém, o Pará se fortalece no debate sobre clima e meio ambiente. É importante que todos abracem essa causa. Junho Verde, defender a floresta é proteger o futuro. Governo do Pará, por todo o Pará. Preço baixo, você tem variedade. No preço baixo tem conforto e qualidade. No preço baixo, aqui todo mundo economiza. Preço baixo, no atacado e no varejo. No preço baixo, tudo com o menor preço. No preço baixo, pra família toda reunida. Preço baixo. Rádio e TV Nova Belém. Baixe o nosso aplicativo nos sistemas Android e iOS. Nova Belém. Siga-nos nas nossas redes sociais. Nova Belém. Da Amazônia para o mundo. Salve, salve, nação azulina, uma boa noite, sejam todos bem-vindos aí, perdoe-me, né, pelo atrasozinho aí de 9 minutos, mas faz parte, tá? A gente está aqui no Rede de Comunicação Nova Belém, hoje com Márcio Lemos e Sandro Matos, né, conselheiro do Clube do Remo, que vai vir para explicar tudo e mais um pouco da balbúrdia, né, que aconteceu ontem mais uma vez, na sede social do Clube do Remo, 50 votos a favor das prestações de contas com ressalvas e 28, né? Grandes conselheiros beneméritos, grandes beneméritos que lutam pelo Clube do Remo. Esses sim merecem ser ovacionados. Os outros 50, de pouco em pouco a gente vai falar aqui no programa o que representam para o Clube do Remo, o maior clube do norte do Brasil, que passa por uma fase dificílima e está muito próximo de voltar, Deus o livre, a gente bate na madeira, para uma quarta divisão. Porém, tudo que se percorre no interior, no antro do Clube do Remo, passa para dentro de campo e é por isso que a gente não consegue sair do lugar, coisa que a gente vem falando há muito tempo. Vamos começar aqui com o Márcio, né, para falar um pouquinho e dar sua abertura. Depois a gente vai passar para o Sandro. Deixa teu like aí, te inscreve no canal, vai compartilhando esse vídeo. Tem muita coisa. Além disso, vamos falar também do futebol, tabela, resultados, o que a gente pode esperar já para domingo no Mangueirão. O jogo deverá ser no Mangueirão, depois de tudo que aconteceu, vamos falar disso também, né? Hoje o Bainão se tornou uma zona de guerra, em vez de ser um espetáculo do futebol, e o Remo deve ser punido aí 3, 4, no mínimo 5 jogos, e esse jogo deverá ser no Mangueirão por questão de segurança, às 16h30, horário esse já confirmado. Márcio Lemos, seja bem-vindo, dê aí logo sua primeira palhinha para depois a gente passar para o Sandro Matos para a gente falar disso e muito mais.
Boa noite, Theo. Boa noite, Sandro. Boa noite aos ouvintes e todos os telespectadores do nosso programa Resenha Azulina. Galera, vai compartilhando aí, vai entrando. Devagar tá chegando a galera. Já temos aí mais de 60 pessoas ao vivo. Gente, é o seguinte, hoje nós vamos fazer a resenha aqui, ela bem dinâmica, porque tem muito assunto para a gente aqui tentar desenvolver. Tudo isso que o Theo já pincelou e muitas outras coisas. Tem também uma homenagem aí que estão querendo fazer para o goleiro Vinícius, mas o Clube do Remo ele tem que olhar também que existiam outras estrelas que estão na frente do goleiro, né, Vinícius aí, que poderiam ser homenageados como sempre, né? Nunca é tarde de homenagear, mas tem que organizar e fazer do jeito certo. E muitos outros assuntos, né? Essa mudança de campo, a nova contratação do Clube do Remo, o zagueiro que está chegando aí, né? De 28 anos, que é um capitão, quem sabe aí pode ser a solução dentro de campo, que o Clube do Remo hoje não tem um capitão, então quem sabe esse zagueiro está chegando aí. O Remo está precisando de atacante, né? Mas já contratou um zagueiro, que esse zagueiro venha para assumir aí essa braçadeira e ajudar o Clube do Remo a sair dessa situação que está agora, né? O Clube do Remo que pode acabar a rodada aí amanhã uma posição a menos na tabela, né? Que o Caxias joga e se vencer o Sampaio Corrêa pode ultrapassar o Clube do Remo. Uma rodada assim que eu posso dizer que foi um pouco desastrosa para o Clube do Remo, mas de todos os mares, né? O Remo pode perder só uma posição e continua ali numa posição ainda tranquila na tabela, mas agora não dá mais para perder. Então vamos para cima, galera da Resenha Azulina, vai compartilhando aí, vamos chamando toda a torcida, toda a nação e vamos para cima que está começando mais uma Resenha Azulina. Sandro Matos, conselheiro do Clube do Remo, estava ontem lá na sede social, né, para mais uma reunião que sempre acaba em pizza. Ontem eu fiquei sabendo que rolou salgadinho, docinho, pizza, né, suco com leite. E o Clube do Remo vai descendo ladeira abaixo enquanto estão comemorando. Em vez de comemorarem títulos, acessos, estão comemorando contas aprovadas com ressalva. É isso, o Remo é isso, aí essa banalização, esse desconforto, né, administrativo e, como eu falei, Sandro Matos aqui do meu lado, seja bem-vindo, vamos para cima. Obrigado, Theo, obrigado, Márcio. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos vendo também. Eu acho que é importante, sim. É importante, mais uma vez, a gente estar presente. É importante para que o torcedor saiba, né? A gente sempre ressalta que tem pessoas que lutam realmente pelo clube, e isso é muito importante a gente frisar. É importante também a gente dizer que nem sempre a gente vai ganhar, né? Às vezes a gente perde também, e às vezes a gente perde de forma que até nos deixa chateados, doloridos, ficamos magoados realmente, mas são ossos do ofício, né? Todos estamos aqui para isso também. E dizer que a gente vai falar sim, vamos falar sobre o que aconteceu, vamos deixar claro aqui as coisas para que o torcedor saiba, porque eu tenho visto, viu, até da última vez que eu estive aqui com vocês, é impressionante a repercussão que esse programa tem. É muito boa. Inclusive, quero ressaltar que tem do outro lado também. Ah, eles amam a gente. Tem torcedores do outro lado que assistem, são assíduos. Beijo no coração dos bicolores. Porque eu recebi, viu? E foi algo assim inacreditável. Falta do lado de lá um programa parecido com esse, né? Eu acho que falta, porque olha, se eles estavam ouvindo, eu fiquei pensando, a gente ficou aqui umas 2 horas da outra vez conversando, 2 horas e 20 minutos. E falando sobre vários assuntos, né? E o torcedor do outro lado ouvindo também. É claro que a nossa torcida aqui era maior, era a maioria, porque eu recebi muito mais acenos do nosso torcedor remista do que do outro lado. Mas eu me impressionei realmente com vários amigos que disseram: por que você falou isso? Por que você falou aquilo? Mas enfim, não façam recortes. Só para ficar bem claro, não façam recortes de 30 segundos de algo que demorou 2 horas para ser tratado aqui, porque senão fica bem complicado. Mas não tem problema, por isso que o nome é resenha. E outra coisa, a internet não perdoa. Eu falei aqui e repito, eu não tenho medo, eu sou torcedor de arquibancada e continuo indo, viu? Continuo indo para arquibancada, não tenho medo. Pelo contrário, levei na melhor maneira possível, respondi a todos.
Alguns eu nem consegui responder, porque os caras, quando pegaram muito pesado, eu falei, não, isso aqui eu não vou responder. Mas a grande maioria eu respondi. Então é só um início, só para dar um sabor aí do que foi e do que vai ser essa nova resenha aqui com vocês. Beleza, galera. Vamos chegando aí, vão compartilhando este link com seus grupos de WhatsApp, principalmente Facebook, Instagram. Vamos para cima, aqui tem muito programa ainda, 19h16. E a gente vai tentar levar o programa aqui da melhor maneira possível. Hoje com bastante resenha, né? Porque se a gente for falar só de remo, a gente vai acabar se aborrecendo e a gente vai tentar levar na boa aqui. Pessoal, o Remo jogou ontem, no domingo, no Bainão, né? Eu esperava um público muito grande, aí por volta de 10, 11 mil pessoas, mas é aquilo que a gente sempre fala, né? O torcedor azulino realmente acordou, né? E isso está se refletindo nas arquibancadas. Pouco mais de 6 mil pagantes ali. Acredito que aquele arroz, né, aquele famoso arroz das catracas que nunca funcionam, 7 mil pessoas no máximo estourando estiveram no Bainão para ver uma derrota, ou mais uma derrota do Remo dentro de casa. O Remo que era tão respeitado antigamente, né? Flamengo, Vasco, Palmeiras, Corinthians, vinha para cá e levavam porrada. Hoje em dia, com todo respeito, a gente só para ganhar do Floresta, pega a porrada do Volta Redonda, pega a porrada do São Bernardo, independente se a bola entrou, não entrou, se foi gol, se não foi, não adianta jogar bem e perder. O Remo jogou muito mal contra o Sampaio Corrêa e ganhou a partida. Jogou razoavelmente bem, principalmente o primeiro tempo contra o São Bernardo, e perdeu. Futebol, a bola na rede. Então, para a gente começar a destacar essa partida, né, mais uma partida ruim do Remo, o Remo que está cada vez mais ladeira abaixo. Daqui a pouco a gente vai passar a tabela para vocês. Eu começo aí com o Márcio, para falar dessa partida, depois passa para o Sandro e volta aqui para a gente completar esse assunto do jogo de domingo aí, que aconteceu debaixo de muita chuva. O torcedor que, além de um time derrotado, uma administração horrorosa, para não dizer outras coisas, ainda tem que contar, né, com sol, depois chuva, vai para o Bainão, paga ingresso R$40 e ganha um combo, né, de cortesia. Qual é o combo? É pegar sol, pegar chuva, gripar, comprar capa, né, pegar spray de pimenta na cara, pegar cacetada no corpo, é isso. E ainda ver o time perder no final. É o combo, né, dessa gestão desastrosa que o Remo tem, que o torcedor acaba pagando por isso. O ingresso, inclusive, era 30 no jogo, né, retrasado. Já aumentaram para 40, agora deve baixar para 30, porque a torcida está mordida. O torcedor só serve realmente para passar vergonha e para servir de chacota. E sustentar, né, um bocado de macho com barba que se fazem presente hoje dentro do Clube do Remo. E aí, Márcio, o que tu achaste deste jogo? Complicado, Léo. O sentimento de tristeza não era de revolta, de tristeza do torcedor azulino, que a expectativa era muito boa, né? Vinha de aquela grande vitória lá contra o Sampaio Corrêa. Então, o que aconteceu? O sentimento foi bom. Eu acho que isso que motivou a diretoria do Clube do Remo a aumentar o preço do ingresso, né? Porque o clube ele vinha de um discurso muito bonito, muito forte, né, do Rodrigo, técnico do Clube do Remo, e então se esperava assim uma vitória. Mas quando as coisas não dão certo, começa a dar errado, tudo acontece. Não conseguiram mudar o horário do jogo para antecipar o horário. O horário já era meio ruim, ali 19 horas no domingo, é muito difícil de jogar. E aí, para completar, me cai uma chuva daquelas. Já faz um tempo que eu não vejo começar uma partida de futebol ali no Bainão com uma chuva dessa, né? Deixando o gramado do jeito como deixou. O Remo sofrendo aí uma derrota, onde no primeiro tempo o Remo, se tivesse marcado, né, teria feito 2, 3, 4 gols. Eu vi ali um primeiro tempo onde o Marco Antônio, o Jadson, o Pavani, né, com uma boa movimentação, muitas bolas alçadas na área, né, um escanteio cobrado no desvio, bola na trave, mas a dificuldade maior do Clube do Remo, que a gente tem visto já há mais de... desde o Campeonato Paraense, falta de um homem-gol. O Clube do Remo não tem um homem-gol, aquele cara finalizador que faça colocar essa bola para dentro, né, do gol. Então, o que está acontecendo no Clube do Remo é isso. O Remo tem feito a jogada, fazendo uma movimentação, bola alçada na área, mas a bola chega até em cima da linha, como o zagueiro do São Bernardo fez, né? Tirou de cabeça aquela bola de cima da linha. Então, o Remo azarento no ataque, sofrendo aí a sua oitava derrota, a sua quinta derrota em 8 jogos, não é isso? O Rodrigo Santana, na sua entrevista coletiva, disse que o Remo teve superioridade, volume, mas não teve gol.
O jogador do Remo, na entrevista coletiva, falou que se fosse por números, o Remo teria saído vitorioso. Então, futebol é bola na rede. E a bola, ela pune. O time que não faz, leva. Então, o clube do Remo precisa sanar essa grande dificuldade que é contratar um homem-gol. Não dá mais para esperar do Ribamar. Infelizmente, o Ítalo não está tendo sorte. E os meninos que eram para jogar não estão sendo nem relacionados, né? Como o atacante Canu, né? Nem está sendo relacionado. E muitos outros ali que poderiam estar sendo testados no clube do Remo. Ressalva, o gramado estava ruim. Sim, estava ruim para os dois times. O Remo mostrou mais volume, mais oportunidade de gol. Uma única oportunidade ali que não era assim tão clara. Houve dúvidas se estava impedimento, se não estava início da jogada. O São Bernardo foi lá, fez o gol, foi mais competente, saiu com a vitória dentro do Bainão. Sandro. Bom, o que mais me impressionou desse desastre que aconteceu é que, primeiro, vamos abrir um parêntese, que um dia antes foi aberto ao público, entre aspas, porque o público não foi, não teve acesso, foi limitado. Sócio torcedor, benemérito, alguma coisa assim. Proprietário, só os sócios do clube, clube, sócio do clube e sócio torcedor que tinham acesso ao clube. É importante a gente frisar o seguinte, toda vez que tem um evento, e um evento, isso é um evento, se você abre para treinamento é um evento, a gente tem que destacar que você tem que dar segurança, você tem que dar uma série de situações. A gente tem que não era assim antes, lembra? A gente ia para lá, não tinha confusão, mas a atual situação do Remo, eu até entendo que foi uma decisão talvez tomada, talvez de forma... o problema foi o momento do Remo, né? Por isso que eu acho que se decidiu... Eles vinham sendo pressionados a fazer isso e acabaram tomando uma decisão assim um pouco precipitada, porque foi na euforia e sem planejamento. Então, o que me impressionou ali naquele momento do treinamento foi que você... Tá certo que foi um rachão, né? Mas a gente não percebia ali jogadas ensaiadas, uma tentativa de fazer algo diferente. E o que me preocupou mais ainda foi ver o técnico Catalá, que veio aqui, voltou com outro time, porque ele era técnico desse mesmo time do Remo. Não montou o time do São Bernardo, né? Não montou o time do São Bernardo, veio com uma postura totalmente diferente e ganhou o jogo aqui, independente do que aconteceu. Pode se discutir, porque veja, para mim o que importa e o que vai importar daqui a 5, 10 anos, quando você olhar, vai ser o resultado da partida. O Remo ganhou do Sampaio 2 dias depois, ninguém queria saber se o Remo jogou mal, bola na trave do Pimentinha. O Remo tinha 20, tinha pego 20. Só olhava na tabela, o Remo tem mais 3 pontos. Até porque o Catalá veio jogar por uma bola, conseguiu essa bola e levou a vitória para casa. Então isso me preocupa, porque veja, se o técnico sai daqui rechaçado como foi, se ele sai daqui como um pior técnico do mundo, e ele está hoje em terceiro colocado, ele subiu para terceiro colocado com a vitória na tabela, ele subiu para terceiro colocado. E o Remo lá para baixo, e ainda com uma preocupação a mais, com vários e vários clubes que têm metade dos jogos do que o Remo tem. Alguns têm 4, alguns têm 5, mas nem todos os clubes têm o mesmo número de jogos que o Remo tem. Então isso é preocupante. Então todo esse contexto e a pressão que é exercida sobre o clube, isso é preocupante realmente. E da forma como o Catalá veio aqui, ganhou esse jogo, aí as pessoas condenam o Catalá porque ele tirou uma selfie. Cara, todo mundo faz isso. Todo mundo tira uma selfie no vestiário. Ele não é nenhum jogador. O jogador ainda tem aquela, não vou comemorar o gol. Né? Sou ex-jogador desse clube, não vou comemorar o gol. Pode ser. Mas ele não se identifica com o clube. Ele foi contratado por um curto período, não deu certo. Mandaram o cara embora, ele veio aqui e ganhou. Então isso é que importa. Hoje ele está em terceiro colocado, junto com o clube dele lá, e o Remo está aqui patinando praticamente aí num declínio total. Esperamos que esse declínio não ocorra, mas os passos que estão sendo dados pelo clube são passos para uma derrota pior do que essa. Entendo também que a retirada do jogo do Baenão para o Mangueirão também acho que é algo que é sábio, é válido. Bem válido. Porque veja o que aconteceu lá. O Baenão hoje, ele é excelente, mas ele é excelente quando o time é bom, quando você tem um time coeso, quando você tem uma torcida que joga junto com o time. Porque a partir do momento que você tem um time que patina, como é esse time do Remo,
que não tem ali os laterais, que a gente tem problema nas laterais. Tem nada. A gente tem que respeitar, talvez, porque às vezes a gente fala aquela questão, né? Os famosos recortes, né? A gente fala a gente não está falando do fulano de tal, do nome, o Theo, a gente não está falando do Theo, está falando do jogador, do profissional, a gente está falando de como ele atua. Né? Ele foi contratado para ser um profissional. Exatamente. O pessoal, a gente não vai levar para casa. Levando isso, exatamente. Então o que a gente está falando aqui é do profissional, e esse profissional, ele não está devolvendo para o clube o que ele foi contratado. Não está o nível, né, do que nós esperávamos. Olha, se você vê a folha do Remo hoje, é um absurdo. É mais caro da Série C. Pô. E você comparar com times que estão lá na frente, isso realmente nos preocupa. Então, assim, eu vejo que existem vários recortes que a gente tem que fazer em relação a esse time. É preocupante realmente. A gente não vislumbra algo muito positivo, nós somos remistas e vamos torcer sempre pelo Remo, sempre. Vou estar lá domingo novamente, vou sofrer, mas vou estar lá. Agora, a gente não pode concordar com os atos que aconteceram no final do jogo. Os atos violentos nós não podemos compactuar com isso. Nós entendemos que as pessoas ficam chateadas, pagam o seu ingresso, as pessoas às vezes tiram o seu alimento para pagar o seu ingresso, porque tem gente que, a grande maioria da torcida não ganha ingresso. A grande maioria da torcida, quem ganha ingresso é quem não precisa. Isso. Quem ganha ingresso é quem não precisa. Quem paga o ingresso é quem precisa daquele dinheiro. E só lembrando, tá? O Condel, de maneira geral, e aí eu falo como conselheiro, a gente, além do ingresso que a gente paga, a gente ainda paga uma mensalidade para o Condel, só para ficar bem claro. Então, eu não estou falando do Condel, mas eu falo de algumas pessoas que realmente a gente sabe que acabam recebendo benefícios dentro do clube. E as pessoas que pagam, tu imagina, a pessoa paga, sai de casa, pega chuva, tá ali, apoia o time. É um combo, ele ganha um combo negativo, cara, essa coisa ruim. E aí eu acho que a pessoa tá ali naquele momento e acaba extrapolando o limite, que a gente não deve concordar. E vale lembrar que a gente tem que soltar uma informação aqui que me veio na cabeça agora. O jogo não pode ser no Mangueirão. Vai ter show, inclusive eu vou pro show. Então a culpa é Graças a Deus eu vou pro show e não vou pro jogo do Remo. Pelo menos ela não me estressa. Então vai ser no Bainão. Então será no Bainão o jogo. Olha só, e teve a expulsão, né? A expulsão do Ligen às 16 minutos do segundo tempo. E deu para ver que o clube do Remo ainda continuou um pouco pressão. Quase chegou ao gol do empate no finzinho, com aquela cabeçada ali que não entrou. Então o que acontece? Muitos fatores, foi negativo. Foi um domingo desastroso para o clube do Remo, muito por falta de sorte, né? Falta de um finalizador, né? Principalmente. Eu discordo de ti, cara. Eu acho que não tem falta de sorte. É competência. Eu também vou muito nessa linha. Porque assim, futebol não tem sorte nem azar, é competência. Se a gente jogar sorte e azar, a gente vai estar tirando a questão da competência do adversário. E a competência do próprio clube ali, do próprio Remo. Porque também nós vemos falando já há muito tempo. Não tem esse finalizador, não tem esse centroavante. Estão insistindo ali com o Ribamar, Ítalo. Passou 3 treinadores, já está no terceiro, e continuamos com quem no ataque? Ribamar e Ítalo. Já está na hora de mudar. Tira um, coloca outro, dá um jeito. Olha, o exemplo tão grande, Márcio e Sandro. O Remo contratou um dos artilheiros do Campeonato Carioca. E cadê? O cara é banco de um jogador que iria ser dispensado 2 semanas atrás. Pelo Remo não ter dinheiro para pagar a rescisão, o cara entrou no contra o Sampaio, que é o tal de Ribamar, que até te falar o nome dele eu enrolo a língua, e entrou contra o São Bernardo. Ou seja, a solução de um clube que quer ficar no G8 e não cair para a 4ª divisão é um jogador desprezível, que não serve para ninguém. Ninguém quer o Ribamar. Entendeu? E o cara que deveria jogar ali, que é o Matheus Lucas, não entra de jeito nenhum. E nós tínhamos o Canu. Quando eu digo tínhamos, porque ele saiu do Remo. Vai para o Portimonense de Portugal. Ou seja, o cara serve para jogar num time europeu, jogar um campeonato de Portugal, que é 1000 vezes melhor que a Série C. Mas não serve pro Remo para jogar a Série C, e o cara é banco de um Ribamar. Ou seja, aí como é que o torcedor pode ter esperança de querer algo numa divisão dessa? 2 perguntas eu queria fazer para vocês dois aqui. Primeira pergunta vocês ouviram, nós já estamos hoje na terça-feira, vocês ouviram que algum diretor do Remo chamou o Linger para dizer: por que você fez aquilo que você fez? Quer dizer, qual é a função do dirigente? A função do dirigente não é só estar ali atrás, ele também tem que chamar um jogador desse, tem responsabilidade. Imagina se tu tens uma empresa
E por algum motivo, o cara chegou teu funcionário chegou na tua empresa e quebrou a tua empresa. Quebrou uma mesa. Tu vai chamar o cara, vai dizer, olha, meu amigo, você vai ter que me responder. Por que você fez isso? Por que você prejudicou a minha empresa? Por que você prejudicou o meu clube? Por que o Linger prejudicou o Remo? E por que isso está acontecendo frequentemente no Remo e ninguém faz nada? É a primeira pergunta. Marco Antônio foi expulso contra a Tuna no banco. Vocês lembram do Campeonato Paraense? Sim. 3 jogos depois foi expulso de novo. E ninguém fez nada. Tá, a primeira pergunta é essa que eu quero que você responda. Essa anotação que eu tenho aqui é o jogador é expulso a cada 2 jogos que o Remo faz, tem uma expulsão do clube do Remo. É o maior, é recordista de cartão vermelho na Série C, é o clube do Remo. Então tem a primeira pergunta que eu quero que vocês desvendem. E a segunda é a seguinte: por que quando o Remo contrata um treinador, ele chega e coloca o mesmo time para jogar? Os mesmos jogadores. Então, quem realmente está escalando? O Remo já teve 3 técnicos em menos de 6 meses, certo? Nós repetimos que o ataque aqui é o mesmo com os 3 treinadores que estavam... Se tivesse dando certo o ataque e o treinador saísse por outra ocasião, mantém. Mas não está dando certo. Qual seria a lógica? Olha, é o seguinte, técnico novo, não, tudo bem, ele não vai chegar e vai colocar, que ele não é louco de colocar jogadores que ele não conhece, mas ele já treinou o time. E por que continuam os mesmos jogadores? E por que a base nunca é vista? Porque o cara, olha só, o Márcio, ele já jogou no Remo, né? Já até falou, não tanto quanto o irmão dele, mas já jogou no Remo, Márcio. Mas olha só, vamos lá, o Márcio, todo mundo sabe onde o Márcio mora, quem é a mãe do Márcio, quem é a irmã do Márcio, quem é a namorada do Márcio, onde ele vive, onde ele vai passar. Cara, se o Márcio estiver jogando no Remo, ele for da base e ele entrar no time, ele pode ser cobrado aonde ele for. Então ele vai ficar muito preocupado em jogar bem. Agora, tu acha que o Ítalo está preocupado com isso? Tu acha que o Ribamar está preocupado com isso? Então, assim, eu não estou falando do homem Ribamar e do homem Ítalo. Estou falando do profissional Ribamar e do profissional Ítalo. Coloca um cara da base. Então, aí o Canu serve para ir para Portugal, mas não serve para estar no Remo. Então, aí o Rony serve para ir para fora, estoura no Palmeiras, é um dos melhores jogadores há muito tempo, não se via, mas não serve para o Remo. Chegou? Foi rechaçado pelo Remo. Lembra da entrevista do treinador quando ele chegou? Lembro. Corroborando o que tu falaste? Ele falou, eu adoro trabalhar com base, eu vou utilizar a base. Jogo passado, Filipinho na cadeira. Canu, como você falou, a gente tratou aqui, vai embora. E não entrou ninguém da base. O outro atacante, na verdade, deixa eu falar. Foi relacionado ao outro atacante que veio do Rio de Janeiro? Ele não foi nem relacionado, né? Ele não chegou, na verdade, quem me conhece lá do nosso dele, a gente tem que ser realista. Aí o Ronald e o Matheus Anjo entram em 44 minutos do segundo tempo, praticamente. Na verdade, todo treinador que vem pra cá, como já tô respondendo a tua pergunta, o cara é engolido pelo sistema chamado Clube do Remo. O Remo é um sistema, velho. O Remo é um sistema, assim como tem em Brasília, que a gente não vai tratar de política, mas tem na Brasília, tem o Remo. O Remo é um sistema onde empresários mandam, onde empresários escalam jogadores, e o treinador que vem pra cá, como recebe bem, tá pagando em dia, o cara não pode fazer nada. Ele vem com um pensamento. Só que quando ele entra ali, ele vê, opa, não é assim que a banda toca, né? Eu tocava pagode lá em Minas Gerais. Sertanejo, né? Em Minas Gerais. Mas aqui em Belém vou ter que dançar o brega dos caras, o carimbó dos caras. O que está acontecendo no Clube do Remo é o seguinte, naquele programa passado, a gente falando aqui, que o treinador ele chegou e na primeira entrevista coletiva jogaram a responsabilidade do Ribamar para cima dele. É uma pressão muito grande antes do técnico chegar, todo mundo querendo a cabeça do Ribamar, torcedor, dirigente, conselheiro, até o próprio Papelinho com certeza queria, mas aí na hora que sentaram o técnico, jogaram a responsabilidade para ele. Eu me lembrei das palavras do presidente dizendo, quem vai avaliar a situação do Ribamar é o Rodrigo. Praticamente estão escalando de novo o Ribamar. Ele não entrou jogando porque seria assim muita cara de pau colocar um atacante como esse de novo como titular. Mas sabíamos que ele ia entrar, ele ia voltar a jogar. E tá aí, voltou 2 partidas, está entrando de novo em campo. E vai entrar de novo domingo. E quem era para ser testado, quem ainda não foi testado, já está aí, já vai para o 3º jogo, né, praticamente do Rodrigo, e ainda não entraram em campo como titular. É o que o Sandro falou, não tem como a gente culpar só o treinador. Não tem o que fazer. Então, o Theo, num programa todo nosso, nada deles, lá não desse resenha, mas lá do programa dele, ele levantou, lá atrás, numa época, ele levantou uma pergunta assim, ele disse assim, quem é que contrata? É através do aval do treinador
ou é o executivo ou é o presidente que contrata? Quem contrata no Remo? E aí isso ficou na minha cabeça, e quando o executivo esteve lá no Condel, eu perguntei para ele, eu fui bem claro, eu disse, executivo, quem contrata no Remo? É o treinador? Você contrata com o aval do treinador e com o aval do clube, ou você contrata sozinho? Te deram a chave. Ele disse, não, o treinador. E o treinador, dias antes, tinha dado uma entrevista dizendo que ele não contratou 4 jogadores. Não foi indicação dele. 4 jogadores que foram contratados, ele foi bem claro. Aí tu imagina, eu vou contratar, o Theo é o executivo, eu sou o treinador. Aí o Theo contrata o Márcio. Eu vou colocar o Márcio para jogar? Nunca, porque eu vou dizer, eu não queria que esse cara viesse. Quem eu queria era o Bebeto, era o Romário, era o, sei lá, quem fosse, mas não era o Márcio. Então eu não vou colocar ele para jogar. Eu vou colocar que eu indiquei, pô. E desde o começo da Série C, Theo, Sandro, a gente tem percebido essa falta muito grande de comando no clube do Remo, não só na gestão de futebol, não só na gestão do clube, mas também dentro de campo. Então isso está prejudicando o clube do Remo e ainda não refletiu da maneira que devia na tabela do campeonato. O Remo aí, a gente brincou aqui no programa passado que eu disse uma gordurinha que ainda tinha, essa gordurinha acabou. Que o Remo já pode perder uma posição amanhã se o Caxias ganhar. E tem que vencer. Domingo contra o Ipiranga, só a vitória interessa para o clube do Remo, porque senão aí já vai ficar na degola da tabela. Tá todo mundo perto, a gente vê os cronistas esportivos falando, a gente vê essa tranquilidade aí de muita gente. Tá todo mundo perto, que se o Remo, uma vitória aproxima do G8, já sonhávamos aqui que se o Remo ganhasse domingo, já ficava próximo do G8, e o Theo até dizia, olha, não vão se iludindo não, ninguém se ilude não. E realmente é isso que está acontecendo, essa falta de liderança vai fazer o torcedor ainda ficar mais revoltado, porque o que acontece, Sandro? Isso refletiu na reunião de ontem. Exatamente. A reunião de ontem, ela ficou tão às claras, o torcedor ele está tão ciente do que está acontecendo, né? Do que está acontecendo, que os comentários na rede social, as postagens, é muito grande, é fotinho ali do Fábio, do Tonhão com carinha de palhaço, é só comentários assim. Então o que está acontecendo? O Remo está precisando de uma reorganização. É aquilo que o Marco Antônio Pirão falou, ou eles se unem para organizar o clube do Remo, ou eles vão acabar afundando o clube do Remo na Série D. Pois é, galera. Tá? Muito obrigado pela audiência. Muita gente chegando na live agora. Sandro, Márcio, uma boa noite a todos. Espero que sejam mais remistas do que... Não, eu não vi. Espero que os bicolores... Pelo que eu pude ver rápido aqui, não tem, pelo menos digitando, não tem pessoal do outro lado aí. Mas sejam bem-vindos se adentrar na live aí, que se for com respeito, né, Sandra? Com certeza. A gente aguenta o Remo todo final de semana, porque não vai aguentar os caras do outro lado lá. E a gente falando ainda do jogo de domingo... esquema tático. A gente vê que o treinador do Remo ele quer, né, dar uma nova nomenclatura ali para dentro de campo, mas não tem peças. Os nossos laterais, misericórdia, cara. Às vezes dá vontade de voltar no tempo, porque eu não fui jogador. Aonde contrataram aquele rapaz chamado Diogo, lateral direito? Eu senti saudade do Vidal, mano. Eu senti saudade do Levi. Levi era Daniel Alves perto dele. Entendeu? O cara novo, sem habilidade, sem força física, todo nervoso, tremendo. O Lucas Cantinho deitou e rolou em cima dele. O Raimar, defensivamente, todo mundo sabe, né? É péssimo lateral, é até um razoável ponta, ala no caso. Então o Remo não tem 2 laterais, sobrecarrega os 2 zagueiros. O nosso volante, contrataram 3 volantes. E o nosso volante titular, o Paulinho Coroá, para você ver o nível... que há 3 anos atrás o Paulinho Coroá foi dispensado, uma semana depois recontrataram e deram mais 3 anos de salário para o cara. É uma vacalhação, pelo amor de Deus. Nem time de rua acontece isso. Mas aí você vê, nós não temos meio campo. Quem é o meio campo do Remo? Era o Pavani, que sempre foi segundo homem de meio campo. Jogou até bem. Acho que fez a melhor partida aqui vestindo a camisa do Remo. O nosso atacante, que é um cara de 37 anos, que precisa receber bola nos pés, estava no meio campo fazendo pivô, porque os 2 laterais não funcionam, então não tem camisa 10. Verdade. Os nossos pontas, meu Deus do céu, não conseguem ganhar uma no 1 contra 1. Os 2 zagueiros lá, guarda-roupa de casal do São Bernardo, ganhavam todas no corpo a corpo. E aí é só Jadson, o time do Remo se resume a Jadson e se resume a Marcelo Rangel salvando. O Jadson foi ponta direita, o Jadson foi meio campo. Depois que o treinador tirou
o Bruno Bispo, e o Remo já não tinha o líder. Quem jogou na zaga do Remo, pasmem, tava Curuá e Pavani já estava jogando de zagueiro, e o Jadson estava flutuando como líbero ali, o Remo jogando com 10, ou seja, o Jadson foi líbero, sendo um zagueiro, foi ponta direita, foi meio campo, ou seja, o Remo é uma bagunça, uma salada de fruta, com 11, imagine com 10. Aí eu pergunto pro torcedor e para vocês dois, como que o Remo vai conseguir ganhar partidas, fazer pelo menos mais 14 pontos para fazer 21, né? Isso eu tô jogando embaixo, porque como a gente é remista, a gente tem que jogar aqui embaixo, 21, 22 pontos, para não cair de divisão. Se tu não tem camisa 10, se tu não tem pontos, já não contra um que decide, se tu não utiliza os jogadores da base, se teu atacante ainda é o Ribamar, que é a solução do segundo tempo, se teus zagueiros são expulsos, o Márcio até anotou, cada 2 jogos o Remo tem um jogador expulso, se tu não tem laterais, se só tem um goleiro que salva, mas o cara não é milagreiro, e tu tem um ponta que já está sendo ventilado para sair do Remo. Inclusive na janela agora, quando abrir da primeira divisão, não sei se vocês já estão sabendo, o Jadson está sendo ventilado para sair e vai sair do Remo. E se ele sair do Remo, meus amigos, acabou o time do Remo de vez, entendeu? Vai depender só do goleiro aqui atrás. E não tem jogador para contratar, torcedor. Não tem jogador para contratar. Não tem dinheiro. E mesmo que tivesse, o Remo não tem jogador para contratar. O mercado está totalmente escasso. Só o bagaço da laranja. E as pessoas que estão dentro do Remo, quando tiveram tempo e dinheiro, não souberam contratar. Imagine agora sem tempo e sem dinheiro. Aonde que o Remo vai parar, Sandro e Márcio? Olha só. Primeiro, essa questão dos laterais. A gente já vinha batendo nisso. Inclusive, o que mais me impressiona, Márcio e Theo, é que o Remo tem 3 analistas de desempenho. Para contratar, o Remo tem 3 analistas de desempenho. E vai ter que ficar jogando 3-2. Não, mas a pergunta é, que analistas? Porque a gente questiona esses profissionais em relação a isso. Porque se você vê aquela questão dos mais acertos e menos acertos e mais futebol erros, existe, né? Isso. Claro, mas só que o problema é que está muito grande. A gente não tem nenhum lateral contratado que tenha... Não, esse aqui ele se destacou. Esse último aí é pior do que já estavam, então, cara. É impressionante. Então aí você tem o Jadson, realmente foi uma contratação acertada, assim como o Marcelo Rangel, que foi muito questionado no primeiro momento. O Marcelo Rangel conquistou praticamente a torcida depois de umas críticas muito grandes, mas as críticas eram mais pela paixão que a torcida tinha pelo Vinícius. Sim. A paixão da torcida pelo Vinícius. Ele conquistou a torcida jogando bola dentro de campo. Mas veja, é preocupante realmente, porque o que falta, o que eu vejo que falta no Remo, a gente pode começar assim de cima para baixo. Comando. Primeiro, comando. Tem que ter alguém com pulso forte, com comando, para chegar no clube e dizer, olha, bater na mesa e dizer, olha, é o seguinte, a partir de hoje sou eu que mando aqui. Ah, tem um executivo. Não, ele está abaixo de mim. Ah, mas tem um treinador, ele está abaixo de mim. Ah, mas os jogadores não sei o quê. Não, eles estão abaixo de mim. Primeiro passo é comando. Ter alguém com voz de comando para chegar e dizer, a partir de hoje eu quero... Eu sou contratado para treinar um período só? Eu sou contratado para trabalhar na minha empresa só de manhã, ou só de tarde, ou só de noite, como eu só estava treinando à noite, por exemplo? Então eu acho que, primeiro, começar por aí. Não, você foi contratado para treinar. Então você vai treinar em 2 turnos, em 3 turnos, seja o que for. O Remo não fez uma boa pré-temporada. Aliás, o Remo não fez pré-temporada. Vamos lá. O Remo não fez pré-temporada. Então isso já é um problema. O Remo não fez uma boa... um bom planejamento. Não houve planejamento. Então o Remo não tem pré-temporada, não tem planejamento e está fazendo as coisas agora no desespero. Então o primeiro passo é comando. Tem que ter alguém no clube para dizer, comando, o comando é meu a partir de hoje. Segundo, tem que ser contratado um psicólogo esportivo. Concordo. Urgente. Gênero, número e grau. Urgente, para trabalhar a cabeça desses jogadores. Olha só, muitos jogadores, que eu não vou citar aqui nomes, mas muitos jogadores percebam isso. Torcedor, vá para o próximo jogo e olhem isso. Tem jogador que pega a bola, ele não olha para frente, ele olha para trás. Caranguejo. Ele prefere se dispor da bola, joga a bola para o lado. Habilidade, acertos, vou tocar aqui para o lado, vou voltar a bola, do que tentar uma jogada.
Então, um psicólogo esportivo ou uma psicóloga, alguém que tenha um handicap dentro do esporte, seria o próximo passo para trabalhar o emocional desses jogadores. Porque eles já entram derrotados. A impressão que se dá hoje no Remo é que o jogador entra derrotado. Ele já entra assim, estamos perdendo de 2-0, vamos tentar virar isso aí? Não sei, acho que não vai dar. E quando o Remo leva um gol, acabou. E quando o Remo... Aí o que acontece? Expulsões, como foi citado. Aí o que acontece? Jogadas mais ríspidas, faltas mais graves, e o Remo começa a querer depender de situações esporádicas, de um Jaderson que vai acertar uma jogada, de um Ítalo que vai fazer um gol impossível. Uma bola parada, né? E ainda ouço dizerem, não, o Ribamar, hoje o Ribamar vai fazer um gol, hoje ele vai, hoje ele vai fazer um gol. Eu ouço, na arquibancada. eu ouço isso. Não, hoje é o dia, hoje é o dia. Mas não é a questão, eu acho que é essa questão do comando realmente, e eu acho que parte daí. Tem muitas outras coisas, a gente pode citar essa questão do treinamento, da diretoria estar lá presente, não só no treinamento, mas também numa reunião com os jogadores. Para mim, Theo, olha só, é uma coisa tão simples que para mim não está sendo feito. É tu pegar o vídeo do jogo, meu amigo, é o seguinte, hoje vocês vão ver o vídeo do jogo e parar e dizer, olha aqui, Theo, olha onde é que tu estavas nessa jogada, olha o que tu fizestes nessa jogada. Por que tu fizeste isso? É uma análise, né? Dizer, eu como treinador, eu falei para te fazer essa função? Eu te coloquei nessa função? Não. Então o que tu estava fazendo lá? Tu tá entendendo? Se tiver isso realmente no clube, o cara vai ser chamado, ele vai pensar, ele vai dizer, caramba, realmente, tem razão, não era para mim estar ali. E hoje a tecnologia, ela dá essa oportunidade para o técnico fazer isso, de mostrar para o jogador o que ele está fazendo dentro de campo errado. Eu me lembro aí um treinador aí que é muito conhecido, amigo nosso, com certeza, o Samuel Cândido. Ele tem um sistema de treinamento que ele fala muito assim, que ele entra dentro de campo com o jogador errou um cruzamento, ele para tudo, vai lá, coloca a bola na mesma posição, diz, vai tentar de novo. E de novo, até o jogador acertar. E nessa época que ele começou esse projeto aí, não tinha o vídeo, né? Sim. Hoje o cara pode gravar, botar lá e mandar um jogador assistir, depois voltar para dentro de campo e treinar, e treinar, e treinar. E o Remo, por exemplo, hoje foi folga, né? Amanhã, onde o Remo vai treinar? Ninguém sabe onde o Remo vai treinar amanhã. O Bainão não pode, que começou um projeto hoje lá de... Revitalização do gramado. Um campo, então. O CT, não se sabe se o campo vai ter jogo lá de futebol feminino, não se sabe se vai estar disponível. Até isso, o Remo está com dificuldade do campo para treinar, do local de treinamento. Então, o que acontece? Eu te pergunto, o Remo tem CT? Né? Para cobrar, como o Sandro Matos está dizendo, horários de treinamento diferentes, até isso, essa organização do Clube do Remo, ela precisa ser feita imediata, sabe? E parar no início da temporada, lá no Parazão, dizer, o time do Parazão não vai ser o time do Campeonato Brasileiro. Não se faz isso é totalmente errado. O time que montar um time no Parazão tem que ter ali pelo menos a espinha dorsal para jogar o Brasileirão. Não se desmonta uma equipe completa para montar outra, que dá o que aconteceu. O treinador acaba saindo, vem outro técnico, pegar jogadores que não foi ele que contratou, não ele que indicou. Aí chega aqui, ele é forçado a colocar dentro de campo, né? Porque para mim é isso que está acontecendo no Clube do Remo. O técnico não está escalando o time, porque não consigo entender como que o Ribamar ainda está no elenco do Clube do Remo. Isso é óbvio. Venderam pra gente um CT que a gente não tem, venderam pra gente Torres Gêmeas que a gente não tem, enfim. Olha só, como tem uns torcedores aqui já me provocando aqui do outro lado, eu vou dizer uma coisa que eles vão ficar um pouquinho felizes aí, infelizmente pra gente e felizmente pra eles. Olha só, lembrem que o clube do outro lado, que não é o nosso, ele não tinha CT e o Remo já tinha CT há mais de um ano. Eles montaram o CT deles, porque eles só tinham só um muro, né? Eles só tinham um muro lá que não servia pra nada. Eles montaram o CT dele, eles treinam no CT dele. E o Remo não treina e nunca treinou no CT dele. Então, o Remo não tem. Porque se é CT, centro de treinamento, você tem que treinar. E o Remo não tem. Por que o gramado estava ruim domingo? Porque o Remo treina no Bainão. E não só ele, né? Todo mundo treina lá. Complicado, difícil, cara. Difícil. A gente falou aqui da parte tática, falamos até da parte psicológica aqui com o Dr. Sandro Matos, né? Parecia um psicólogo aqui falando, apesar de ser advogado, né? E a gente vai
passar aqui a tabela, né? Muito se pergunta aí, o Remo está em 13º. É o que eu falei na terça-feira passada, perdão, sobre a tabela do brasileiro ser totalmente enganosa. Eu acredito que não dá para olhar para a tabela e ver posição. A gente tem que olhar para a tabela. Se for para ver a única posição, é ver os jogos. Não dá para ver pontos, saldo de gols, essas coisas, porque o Remo tem 8 partidas, né? São 19. Ou seja, já se foram 40% de jogos. O Remo já foi 40%. O Remo tem uma zaga com 12 gols sofridos e apenas 6 gols marcados. Menos 6. Que isso aí decide lá, né, na hora de cair, não cair. Se a gente pegar aí a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, nós temos Caxias com 4 partidas, São José aí com 5. Ou seja, 3 jogos a menos e outro 4 jogos a menos. E o Caxias com possibilidade de ultrapassar o Clube do Remo amanhã, que vai enfrentar o Sampaio Corrêa, que está lá na degola. Nós temos Ferroviária e Aparecidense com 7. Se todos esses ganharem, o Remo entra na zona. Preocupante. Floresta, até o Floresta de Marcelo Cabo ganhou ontem. Entendeu? Então não dá pra gente dizer, eu vejo torcedor, já tem 2 vagas na 4ª divisão. Talvez. Para tirar mais 2 para o Remo ficar fora, talvez, porque uma pode ser do Remo. Por tudo que a gente falou, a bagunça interna, que a gente vai falar daqui a pouco muito mais sobre isso, acabando essa questão aqui do futebol mesmo propriamente falado, entendeu? A tabela da Série C, ela tá muito embolada, porém, dos times do meio para cima, do meio para baixo, ela pode estar embolada em números. Mas se a gente pegar o que nós acabamos de falar, gestão, falta de jogador, falamos aqui, não tem um lateral, não tem meio campo, não tem atacante, só o goleiro, Jades. Toda essa bagunça que está acontecendo e não tem contratações, a gente só pode dizer que o Remo vai lutar realmente da 9ª rodada até a 19ª, essas outras 11 partidas que faltam, pelo rebaixamento. O Márcio até falando agora que, na opinião dele, a gente respeita. Semana passada ele falou que o Remo tinha uma gordura. Até falei, pessoal, nem se empolgue, porque o Remo não tem gordura, o Remo é um corpo esquelético. Eu olho pro Remo, eu tô vendo uma imagem de raio-x, eu vejo os ossos. E depois da derrota de domingo, entendeu? Eu tô vendo o intestino, entendeu? Tô vendo o paciente ali jogado na UTI, respirando por aparelhos. Mas o Remo não entrou na zona. É o que eu acabei de falar. Não dá para olhar para a tabela e ver o Remo 13º e achar que ele está bem. Porque o Remo ganhou de 2 times, o vice-lanterna e o lanterna. E um tomando sufoco, bola na trave, e o Floresta com gol aos 45 minutos do segundo tempo, meu amigo. Então o que eu vou esperar desse time do Remo? Entendeu? Então a gente passa aqui a tabela, o Remo 13º colocado, né? As partidas da 8ª rodada. Nós tivemos aí... Deixa eu só pegar aqui, pessoal, as partidas da Série C, para a gente passar para vocês. Então, Sandro e Márcio, muito complicado a situação do Remo dentro dessa competição da Série C. Não sei se vocês pensam ao contrário. Não, eu penso da mesma forma. Eu acho o seguinte, nós, como remistas, sempre vamos acreditar até o último jogo, claro. Agora, a gente tem que ser realista, a gente tem que também saber interpretar o que está acontecendo dentro de campo. Se não for, ainda há chances, ok? Muitas. Existem, inclusive, do Remo se classificar, porque pontuação pode se fazer. Matematicamente pode. Como? Agora, para isso, é uma mudança de... Eu sempre acho um erro a pessoa dizer, não, a gente tem que fazer 360 graus, porque se tu fizer 360, tu volta para o mesmo lugar. Então, digamos que é 180. Igual o cachorro atrás do rabo, né? Digamos que é 180. Então, vamos lá. Eu acho que tem que ter mudanças, e mudanças drásticas, desde o clube em si até os jogadores e a torcida, e aí sim. Porque a torcida vai estar junto se o clube estiver bem. Agora, eu acho que o Rodrigo Santana ainda não tinha tido uma noção exata do que estava acontecendo no clube do Remo. Esse jogo serviu para ele, quem sabe, acordar. Sim. Porque ele viu a arquibancada como é realmente a torcida do clube do Remo. Ele sentiu. E ele viu dentro de campo os jogadores mesmo mostrando como eles são. A gente conversou aqui no programa passado, falamos que a gente ia ver a cara desse treinador nesse jogo agora contra o Ipiranga. Porque seria a partida em que ele estaria aqui 2 semanas, conhecia todo o elenco, já viu todo mundo treinar e jogar, e aí agora ele tem que botar um time contra o Ipiranga
realmente o time com todas as características do Rodrigo Santana, né? Tá certo que ele vai ser obrigado a promover uma estreia, né, do novo zagueiro, que tem tempo aí para regularizar, ele pediu para contratar, né? Que ele pediu, e eu estava pesquisando sobre esse jogador. Já foi escrito no vídeo. Estava pesquisando sobre esse jogador, né, o Rafael Castro, né? A característica dele de ser um líder, ser um capitão, ser aquele jogador Sandro dentro falou, de campo né? que Falta, cobra. né? Tem mais, 28 anos, mano. Tá na flor da idade, tá na condição física perfeita para chegar aqui e tomar essa posição. Porque claramente, não é só nós aqui do Resenha Azulina que tá falando isso, não. Toda a crônica esportiva tá falando. Não estamos aqui para diminuir o que está acontecendo com os jogadores do Clube do Remo. Estamos aqui para tentar dar uma solução. O Clube do Remo não tem capitão dentro de campo, não tem capitão fora de campo, e o Remo está bagunçado na sua direção. O Remo precisa de uma organização. Está aqui o Sandro Matos, que é conselheiro, né, que viu o que aconteceu ontem lá na reunião do Condel, que mostra ainda mais claramente para você torcedor, para você associado, para você que paga ingresso, que o Clube do Remo está numa situação preocupante. Entendeu? Em todas as áreas do clube. Então a gente precisa fazer alguma coisa enquanto dá tempo. Ainda dá tempo de contratar aí. Eu sei que está difícil demais trazer jogador, o dinheiro está meio apertado, mas o Remo precisa de um centroavante. Precisa de um jogador para entrar, para movimentar a equipe. Contratou esse zagueiro, já é uma esperança já. Mas todo time tem aquele garoto que entra no segundo tempo para correr. Eu não acredito que o Ribamar é esse garoto. Para mim, tem que ter ali o menino que entra aos 35, aos 20, aos 16, que vai para cima do zagueiro que já está um pouco cansado. O jogo passado, era essa que era a solução para o Clube do Remo. Como todo treinador faz, olha para o banco e põe um garoto para entrar em campo para jogar, para movimentar. O Clube do Remo nem isso tem. E tem jogador na base para fazer isso? Tem. E como o Theo falou, o que era a esperança do clube, agora vai embora jogar em Portugal, que é o Canu. Torcedor, tá complicado. A gente ficou apenas aqui de falar dos jogos da 8ª rodada, né? Figueirense 1, ABC 1, Ferroviária 0, Aparecidense 0. Esses empates são bons pro Remo, né? Quanto mais empate, melhor. Londrina 0, Sampaio Corrêa... Londrina 2, Sampaio Corrêa 0, time que não ganhou de ninguém, não à toa o Remo ganhou, né? Botafogo da Paraíba 1, Ferroviário 0, Atlético 3, Volta Redonda 2, Náutico 2, Caxias 2, Remo 0, São Bernardo 1, CSA 1, São José 1, Ipiranga 1, Tombense 0, Floresta 1, até o Floresta ganhou, Confiança 0. Isso é preocupante. A tabela anda favorecendo o Clube do Remo, que esses times não conseguem deslanchar, eles estão ali empate, derrota, assim, não tá também, não tá melzinho para ninguém. É verdade. Então, assim, enquanto ainda tem esperança, ainda tem chance de organizar, tá na hora de alguém lá bater na mesa, como disse o Sandro Matos aqui agora, e organizar essa casa aí, porque senão a gente, na próxima rodada, pode estar na porta da zona de rebaixamento. Aproveitamento do Remo, 29%, cara. Eu acho que é a mesma porcentagem de aproveitamento de contratações que fizeram esse ano aí. Acho que 29 ainda é muito ainda. Acho que... Vamos passar agora, não esquecendo para vocês logo deixarem as mensagens, tá? Para vocês deixarem as mensagens. Vai passar aí na tela de vocês o número do Resenha Azulina, tá? Tá passando aí na tela, né? O DDD 91, o 98598-9248. Repetindo, 98598-9248. Não é texto, pessoal, é áudio. Um áudio de 1 minuto. Não passe de 1 minuto, 1 minuto e 10 no máximo, tá? Senão a produção não vai nem sequer ouvir, porque a gente vai tomar espaço de outras pessoas. Deixa a mensagem de vocês aí por áudio, né? O que vocês estão achando da atual situação do Remo. E aí já vão se programando também para deixar o áudio em cima do que aconteceu ontem, né? Para mim, uma balbúrdia sem tamanho das aprovações das contas, com ressalva mais uma vez, né? De 50 conselheiros. Graças a Deus eu não estou com um deles aqui do meu lado, que pouco se importa para o Clube do Remo. Eu estou falando por mim, tá? Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que os outros interpretam. Então, o Márcio tem a opinião dele, o Sandro, lógico, vai ser aí, né? Conselheiro, lógico que vai ser mais comedido, não pode ser torcedor como eu sou aqui do lado, apesar de ser muito racional e pouco emocional do jeito que eu sou, mas a gente pode falar algumas coisas. O Sandro, como conselheiro, não pode nem deve, né? Eu, no lugar dele, faria a mesma coisa. Mas ele estava lá ontem, na sede social do Clube do Remo, começou ali por volta de 19 horas, não foi? Votação, chegou, votou ali, ele vai explicar, e as contas foram aprovadas com ressalva, 50 votos a favor,
das contas com ressalvas e 28 conselheiros firmes. Parabenizo a todos, inclusive no Tudo Nosso Nada deles eu vou falar nome por nome amanhã, tá? Tanto, eu vou dar prioridade para os conselheiros que foram a favor, 28. Esses merecem todos os nossos aplausos. E na quinta-feira eu vou fazer uma live pai d'égua para a gente falar lá no Tudo Nosso Nada deles, dos 50 nomes. Faço questão de expor um por um para o torcedor que hoje está muito consciente saber quem quer realmente o mal da instituição Clube do Remo. Sandro, o que foi que aconteceu ontem na sede social do Clube do Remo? Primeiro, para a gente começar a entender, né, a situação que o Remo está, a gente começa interpretando justamente o que aconteceu ontem na prestação de contas do último quadrimestre. Vários conselheiros estavam presentes, correu realmente tudo como deveria, dentro dos critérios legais, a votação aconteceu. Algumas situações que aconteceram eu vou destacar aqui porque eu acho que são importantes. Algumas outras eu não vou fazer isso, até por questão de ética, por decoro e também por respeito a todos os conselheiros. Entendo que é uma questão democrática, cada um vota com o que acha que é correto, mas ficou bem claro para nós, todos os conselheiros ali, que haviam problemas na prestação de contas. Tanto haviam que o próprio CONFIS, que é o Conselho Fiscal do clube, indicou que haviam ressalvas. Certo? E essas ressalvas a gente tem que entender, porque muitos já me perguntaram, mas Sandro, o que é essa ressalva? Eu não entendo o que é isso, ressalva. Eu até tirei aqui duas situações que dá para explicar. O que significa emitir um parecer com ressalva? Tem um primeiro passo aqui. Além de fornecer uma visão justa e adequada da situação financeira da empresa, com ressalva, é emitido quando o auditor, ou CONFIS no caso, conclui que as demonstrações financeiras da empresa estão em conformidade com as normas contábeis aplicáveis. Esse é o primeiro passo. O segundo, um parecer com ressalvas, é emitido quando o auditor conclui que o efeito de qualquer divergência com a administração ou limitação da extensão de seu trabalho não seja de tal grandeza que requeira um parecer adverso da abstenção e opinião, ou seja, está bem claro aqui o que é um parecer com ressalva. Um parecer com ressalva, ele não pode ser um parecer que vai dizer sobre alguma questão contábil que esteja incorreto. Não, isso não é ressalva. Então, você tem algo incorreto, que a empresa não está prestando contas, isso não é ressalva. Você dizer, essa empresa, eu fui lá prestar contas, eu peguei aqui o balanço, e aí tem a entrada, tem a saída, mas só que não me deram os documentos contábeis dessas saídas, por exemplo. Isso, característico, não é uma ressalva, ok? Então, primeiro, explicar o que é ressalva. Ressalva é isso. Ressalva é quando você ressalva algo, um procedimento, digamos assim. É um procedimento que a empresa faz e que faz de forma incorreta, mas não ilegal, de forma incorreta. Porque existe aí o ilegal e o incorreto. Não tá. Isso que tá não seria algo, ser advogado, me explicar, não seria, para mim, para o telespectador, não seria algo, então, conclusivo para definir um ponto final na questão. Exatamente. Então, o que acontece? Por exemplo, como foi citado, existem documentos que não foram entregues. Então, se tem documentos que não foram entregues, isso não é uma ressalva. Porque se os documentos não forem entregues, para contabilizar aquela entrada, você tem aquela entrada e aquela saída para algum departamento do clube, se o documento não for entregue, não se pode dizer que esse documento existe. Então, como você pode contabilizar a saída se você não tem a comprovação dessa saída? Você sabe para onde foi. Tá, eu estou sabendo que foi para o departamento tal. Mas em que esse departamento tal usou? Foi aplicado em quê? Aplicou em quê? Usou em quê? Então, esse foi o grande problema. E isso foi explicado pelo Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, ele não diz que é para aprovar as contas. Ele não indica isso, aprovem as contas porque está tudo. Não é isso que ele faz. Ele apresenta o parecer e diz que dentro da norma contábil ele entendeu que está... O CONFIS ele é neutro, no processo jurídico ele é neutro. Ele apresenta apenas o parecer. E aí os conselheiros, CONDEL, né, através da sua avaliação, exatamente, mas antes dessa avaliação, nós tivemos um amplo debate sobre esses temas e sobre cada ressalva, dizendo, olha, isso aqui é ressalva, isso aqui não é ressalva, isso aqui pode, isso aqui não pode.
Então, cada conselheiro abstrai o que acha que deve abstrair. E aí não cabe a mim julgar aquele conselheiro que votou o contrário ou favorável. Inclusive, já abrindo um parêntese sobre isso, existe uma lista que está correndo em vários grupos de WhatsApp. Eu já vi essa lista, eu estava presente, eu estou presente em eu tive em todas as reuniões do CONDEL, não faltei nenhuma. E eu estava nessa reunião e estava na de ontem na votação. Essa lista ela não condiz com a realidade. Eu já vi também, é fake. Existem conselheiros que estão nessa lista, que não votaram. Existem conselheiros que nem estavam lá. Eu posso dar um exemplo de um conselheiro que eu admiro muito e que eu sei que ele votaria contrário, que é o doutor Pedro Tupinambá, que é juiz, inclusive, federal. Ele votaria contra, ele indicou isso, inclusive, que votaria contra, só que como ele o local de trabalho dele não é aqui na região metropolitana, ele teve que se deslocar através da alça viária, e havia um problema na alça viária lá, que é um problema que não cabe a nós aqui discutirmos. Ele teve que voltar e pegar a balsa. Então ele não conseguiu chegar a tempo da votação. Mas ele deixou bem claro qual seria a posição dele. Então, por exemplo, ele não votou, mas estava lá. Mas é a posição dele, mas ele não chegou a votar. Então, dentre esses 28, vários faltaram. Vários que iriam votar não estiveram lá, por motivo de saúde, justificáveis também. E vários que votaram, não se comprometer. E vários que estão na lista que disseram que votaram sim também não votaram, nem estiveram lá. Mas os 50 votaram sim, e os 28 votaram não. Aí veja, olha só, na gestão passada a gente tinha o quê? 2 ou 3 conselheiros que falavam lá dentro. O Magnata até era um conselheiro. Tonildo, né? Tonildo, Magnata, alguns que falavam lá, que sempre defenderam o clube, mas eram muito poucos. Hoje já melhorou bastante. Hoje você já tem um aumento significativo. Pelos cálculos, nós teríamos ali 40 votos contrários. Aí vamos para mais um debate que eu fiz. Inclusive levantei 2 questões de ordem. A primeira, qual seja, que os beneméritos e grandes beneméritos, que são pessoas ilibadas, são pessoas corretas, são pessoas que já são reconhecidas pelo ano. Porque se eles são beneméritos, grandes beneméritos, eles fizeram muito pelo clube. Serviços prestados. Muitos pelo clube. Só que qual o problema? Eles não participaram das reuniões. Nem da reunião que apresentou a prestação de contas e nem das reuniões anteriores. Então, como eu posso votar em uma prestação de contas que eu não participei? Nem está ciente da pauta completamente. Né? Veja, legalmente eles podem, não há nada que impeça, eles podem votar. Mas se torna incoerente. Só que né? se torna incoerente você votar em algo que você não conhece. Como que você vai votar em algo que você não conhece? Tá? Então, alguns votaram. Então, se você for fazer esse mais e menos, você vai ver que vai estar equilibrado aí. Porque se você vê que pessoas que acabaram votando ali sem ter o conhecimento do que está realmente exposto ali, e pessoas que poderiam estar lá e não tiveram por algum motivo, você vai estar ali quase que... E a mudança, ela não é do dia para a noite, né? Ela requer uma paciência, um trabalho, né? E requer bastante tempo. Mas já dá para se ver um resultado. Sim, um resultado. Agora, uma coisa que me preocupou, Theo e Márcio, uma coisa que me preocupou muito, a passividade da nossa torcida e do nosso associado. Principalmente do associado. Eu coloquei em todos os grupos que eu estou, coloquei o horário da reunião e disse que o torcedor não podia entrar na sede. Na sede não, ele pode entrar na sede. Ele não podia entrar no local salão, de votação, no salão de votação, isso. no local da reunião. Mas o associado poderia e deveria estar lá. Alguns se fizeram presente. Muito poucos. Nós tínhamos ali, eu acho que uns 6 que se fizeram presentes ali na reunião. Mas esse era o momento do associado estar lá. Porque quem estava lá pode ver. Quem votou, quem não votou. Por que eu falo isso, Theo? Porque as pessoas ainda colocam no mesmo núcleo, no mesmo balaio, no mesmo sentimento, todo mundo. E não, tem pessoas sérias ali. Tem pessoas que querem o bem do Remo. Tem pessoas que analisam, tem pessoas que pedem para a situação não estar como... Não seria um reflexo também, assim como o torcedor da bancada, o associado também? Né? Um reflexo. Eu acho que a própria tristeza, o cansaço de dizer, olha, não tem jeito isso aí não vai dar em nada, mesmo que eu vá lá. Mas eu acho que era importante, entendeu? Eu acho assim também... A passividade me incomoda. Esse descaso, vamos dizer assim, ocorreu também porque isso já
deixou o torcedor desgastado. Está deixando também um associado desgastado. Só que não pode botar uma venda. Tem que começar a ter coragem, se levantar mesmo, sair de casa, ir lá, observar o que está acontecendo no Clube do Remo. Porque senão não vai haver mudança. Vai continuar do mesmo jeito, sim, essas contas sendo aprovadas aí, porque o que aconteceu na semana passada ou retrasada, quando a reunião ela foi cancelada? Ela foi cancelada porque para eles havia rumores que teria manifestação lá na frente, sim, que teria protesto, que teria torcedor, quem sabe, nós explicamos aqui, associado, ataque, pessoas, né, para observar o que estava acontecendo. E muitos não teriam coragem de votar a favor, né, como você disse, não é ilegal eles votarem, né, mas não teriam coragem de votar porque sabem que estariam votando contra o Clube do Remo. Porque isso aí é votar, de certa forma, contra o Clube do Remo, é prejudicar o clube. E como você disse, não dá, torcedor, para colocar todo mundo no mesmo balaio, não. Tinha gente lá dentro brigando pelo correto. Só que a votação, eles foram maioria, eles ganharam, e aí segue-se o barco agora, né? Porque tem como fazer alguma coisa para que isso venha a ser revisto futuramente? Sim, tem. Eu acho que a participação do associado é fundamental. Porque, veja, nós já temos uma visão diferente do que é Clube do Remo. Nós já temos. Antigamente, ninguém nem sabia o que era Condel. Aliás, ninguém sabia para que servia o Condel. Tinha gente que nem sabia nem que existia, né? Tinha gente que não sabia nem quantos eram no Condel. Não sabia nem o que era CODI, CODEL, e hoje em dia você ouve o torcedor de arquibancada falando sobre isso. Aqui ele não fala para comentários. Numa resenha aqui, que a gente vê tornar aqui em dia, várias pessoas falando. Eu sei o que é torcedor, não é nem... Isso é muito importante. Porque olha só, o associado ele tem obrigação, porque é o clube, o torcedor. Eu sempre acho, e vou bater nessa tecla, para mim o torcedor tinha que votar. Para mim, torcedor deveria votar, porque ele faz parte do clube. Ele constrói o clube. Ele carrega o clube. Ajuda a pagar as contas, né? Tem uns detalhes que, para mim, para que esse torcedor pudesse votar, eu acho que ele tinha que ter uma participação não só de pagar o ingresso dele. Por exemplo, um sócio torcedor. Eu acho que poderia ser um início. Com uma adimplência, né? Com uma adimplência de 1 ano, de 2 anos, antes da eleição. Assim, poderia votar. Mas são questões que nós temos que entender. Pelo estatuto do clube, só quem pode votar e ser votado são os associados ao clube. Os associados proprietários e remidos. Esses podem votar. Os outros não podem. Então, legalmente, está correto. O clube está correto. Só que, imagina, se eu sou um associado do clube, e imagina se lá tivéssemos 200 associados lá. 200 associados. Será que essa quantidade seria a mesma? Essa votação seria essa? É por isso que não se faz mudança. Porque se o sócio do clube, do jeito que era uma sociedade gigantesca, 200 tu colocou pouco, né? Se tivesse uma reunião, não seria nem na sede, né? Teria que alugar algum lugar, uma Assembleia Paraense da vida. Vamos colocar ali uns 5 mil sócios, né? 7 mil sócios. A atual direção não estaria mais na presidência, teria sido afastada como manda o estatuto do clube. Mas essa mudança ela já está acontecendo, Sandro. Essa quantidade de associados e aptos a votar, ela vem mudando já no decorrer dos anos. Era bem menor do que isso, ela já está aumentando. Essa consciência do torcedor, porque é do torcedor que se forma um associado e assim vai. Essa consciência do torcedor está fazendo com que essa mudança ela comece a chegar no Clube do Remo, né? O Theo falou aqui que vai divulgar os nomes aí no próximo programa, no Tudo Nosso na Rede. Com o maior prazer, mano. Isso aí faz com que o torcedor ele venha ver quem são essas pessoas. E se eles querem realmente o melhor para o Clube do Remo. Se querem ver a mudança. Porque, por exemplo, o torcedor lá dentro de campo está começando a cobrar do jogador. Cobra do técnico, faz aquela guerra ali, alguns foram um pouco além do limite e acabaram fazendo coisa que não devia, mas tipo assim, começam a cobrar. Vai chegar um momento que o torcedor do Clube do Remo vai começar a cobrar da gestão, a gestão verdadeira do clube. A gente está batendo na tecla aqui já há semanas que o Remo está sem comando, e isso é preocupante. Para a maioria, se você for fazer uma pesquisa de 100%, mais de 80% dos torcedores não concordam, infelizmente, com a posição do Fábio Bentes dentro do clube. Ele está lá por mérito, por votação, tá.
Mas para eles não é legal o Fábio Bentes ser o presidente de um departamento onde iam votar as contas dele. Tá entendendo? Então, isso o torcedor ele não concorda. Mas, tipo assim, é legal? Não é legal. Ele foi eleito para estar lá. Na verdade, segundo o estatuto, é ilegal. Veja bem, deixa eu só falar em relação a isso, porque é muito importante a gente frisar isso. O Fábio Bentes, ele foi eleito o conselheiro mais votado, ok? Ele foi o mais votado. Então, o associado entende que ele representa. Então, ele representa uma grande parte dos associados, tá? Ele foi eleito presidente também por uma votação legal dentro do Condel. Eu não estava lá na votação dele, eu fui chamado posterior ao Condel, mas muitos votaram contrário também a isso, entendiam que ele não poderia estar lá. Vamos abrir um parêntese, porque eu acho assim, na questão do Fábio Bentes, eu achei correta a atitude dele. Ele se retirou da mesa antes da pauta começar, ele se retirou da mesa e não votou. Ele não votou, ele se absteve, ele disse, eu não vou votar. Porém, outros diretores do CODI anterior que estão eleitos votaram. É porque o voto dele não é de Minerva, pô. Agora vamos lá. Aí tu diz, Sandro, mas isso não é ilegal? Não é ilegal. Não tem nada que vete um diretor, aí nós vamos para um estatuto que precisa ser reformado, um outro debate que um dia a gente vai vir aqui para travar esse debate de um estatuto precário que permite certas manobras como essa, por exemplo, de um presidente do CODI ser um presidente do Condel na próxima gestão. Quem vai votar as suas contas contra as minhas contas, se eu sou o presidente, já fui, quem vai votar? O cara vai olhar para mim, pô, vou votar contra o cara lá que é o presidente. Mesmo que ele se retire da mesa, quem é o presidente? Agora vamos lá, imagina, eu fui diretor do CODI, um exemplo, tá? Eu não fui. Cuidado com o recorte. Eu fui diretor do CODI, por um acaso, um exemplo, eu fui diretor do CODI e ano passado terminou a minha gestão. Né? Aí ganhei o Condel, beleza, tudo bem, você ganhou. Mas eu falei, eticamente, qual seria a posição? Não, olha, pessoal, eu não tenho como votar na minha própria conta. É um absurdo eu votar nas minhas próprias contas. Eu tenho que, no mínimo, me abster disso. Então, faz as contas aí do que eu falei, tu vai ver que esse não está refletindo bem esse resultado. Então, tudo isso que aconteceu são detalhes que, se o associado tivesse sentado lá, ele ia ver e dizer, não, agora eu sei o que está acontecendo aqui. E aí ele ia poder... A famosa passividade. Mas, vamos lá, volto a dizer, não houve nenhuma irregularidade na votação. Tudo foi feito dentro dos conformes, dentro do que manda o estatuto. Porém, a questão da ética, do decoro, do coro, eu acho que isso aí poderia... Do coro não, do decoro e da ética, eu acho que poderia ser revisto. Mas é uma questão própria, né? A minha ética pode ser de uma forma, a ética do Theo pode ser de outra. A ética, ela é subjetiva, né? Então, eu considero como algo que precisa ser solucionado, mas é preocupante realmente. Sandro, mas para isso tudo mudar, precisa vir uma nova presidência aí que possa reunir toda essa galera, fazer uma mudança no conselho através de votação, no estatuto, também através de votação, justamente para que esse tipo de ato não venha mais se repetir. Sim. Tem que haver todo um procedimento jurídico ali dentro do clube, né, para que haja essa mudança no estatuto. Então, isso é um processo demorado, que vai demorar a acontecer dentro do Clube do Remo, né, porque, por exemplo, essa gestão aí, essa chapa já está aí com o quê? 8, 12 anos? Quanto tempo eles já estão aí no poder? Já estão... Vai para 8. Como disse, essa SAF já está há quanto tempo vai para 8. no Clube do Remo? Vai completar 8. 8 anos aí comandando, dando as rédeas de tudo que acontece no Clube do Remo. Por mais que você, e hoje aí, vamos dizer, 28 ou mais, seja contrário a esse tipo de sistema de trabalho, o Remo está aprisionado na mão de uma equipe em que não quer largar, não quer deixar o Clube do Remo evoluir, mudar. E a gente vê que essa evolução vai levar o Clube do Remo para uma melhora muito grande. E isso continua refletindo mais uma vez no que a gente está falando aqui.
Desde o Remo sem comando, ninguém sabe quem manda no clube do Remo. Tá aí muita gente dizendo que o Tonhão é só um pequeno fantoche do Fábio, e aí o Fábio diz que não, que o Tonhão ele tem voz ativa, e a gente procura o Tonhão. Onde está o Tonhão? Não tem aquela brincadeira que diz, onde está o Oli? Hoje é, onde está o Tonhão? Ninguém sabe onde está o Tonhão. O nosso clube ele é o reflexo dentro de campo do que fora. Por exemplo, tem torcedores, e não é mentira não, tem torcedores que não sabem quem é o presidente do Remo. É verdade. Me perguntam, o que é o presidente do Remo? É o Fábio Bentes ainda? Olha só. Não, é o Tonhão. Quem é o Tonhão? Quando o Remo perde, quem dá entrevista? Ninguém. Era papelinho, agora sumiu, o Tonhão foi lá, apareceu. Ou seja, o Remo não tem comando, como vocês falaram. Não tem um capitão dentro de campo e não tem um comandante do navio fora de campo. E essa é a realidade do clube hoje em dia. Theo, mas olha só, veja bem, na época da eleição, ele falou isso, né? O próprio Tonhão disse que esse é o perfil dele. Votaram, elegeram o Tonhão com ampla maioria, com uma diferença muito grande para o segundo colocado, para o terceiro e para o quarto colocado, e as pessoas sabiam em quem estavam os associados. Dentro do planejamento dele de campanha, ele não mentiu nisso aí. O resto ele mentiu em tudo. Isso aí ele não mentiu, porque ele prometeu torres gêmeas, né? Que eu falei até, lá em Dubai não consegue construir 2 torres, imagina de Almirante Barroso. Aí ele prometeu camarote da Mercedes, prometeu um timaço para subir para a Série B, Copa Reno para angariar jogadores no interior do estado, coitado, nem os meninos são aproveitados, imagina, oh meu Deus do céu. Aí, prometeu títulos, prometeu acesso. O Remo não passou da primeira fase da Copa do Brasil, perdeu o Paraense para o Paysandu, saiu na semifinal da Copa Verde e está aí lutando para não cair para a 4ª divisão. Ou seja, tudo que ele prometeu foi por água abaixo. A gente já sabia que isso ia acontecer, pelo menos eu, né? Mas a única coisa que ele não mentiu foi o que o Sandro falou. Ele falou, eu não vou falar, não faz o meu perfil. Presidente, ele falou assim, presidente só fala no momento certo. Só quando o Remo cai para a 4ª divisão que ele vai falar. Aí fica difícil, né? Fica muito difícil. Clima. Qual foi o clima ontem lá? O clima foi, assim, eu entendi como um clima meio pesado, assim. Foi uma reunião que não teve um clima muito bom. E a votação, ela aconteceu de forma ordeira, não houve realmente nenhum tipo de manifesto contrário, mas o clima não pode ser bom numa situação como essa. O Remo vinha de uma derrota já num dia anterior, dentro de casa, as contas aí todas para serem avaliadas, analisadas. Foi realmente, não foi o melhor dos climas. Inclusive, essa questão do lanche lá, que tem muita brincadeira a respeito disso, isso é um procedimento que é feito em função do tempo que se gasta lá. Mas esse dinheiro não vem do clube, tá? O Condel, como eu falei, cada conselheiro paga um valor de R$150 por mês. Então, como há essa arrecadação para que serve? Ela serve para manutenção do Condel e uma das manutenções é essa. Então, só lembrando que esse lanche que acontece é patrocinado pelo Condel, inclusive no lanche passado, porque eles compram antes, né? Então, o lanche passado da reunião que botaram o cadeado lá, foi doado para o Pão de Santo Antônio, ainda bem que fizeram uma boa causa. Mas tem nota das compras? Mas tem prestação de contas. Quem que compra o lanche? E detalhe. Tem que trabalhar no financeiro do Remo, viu? E detalhe. Prestação de contas é mensal do Condel. Mensal. Todo mês presta-se contas no Condel. Funciona? Todo mês, funciona. E tem entradas e saídas. E detalhe, o Condel, ele ajuda vários... Foi construído agora um banheiro das mulheres lá no ginásio, pelo Condel. Boa pintura da sede, ajeitar aquelas grades. O Condel usa esse dinheiro para também levantar o clube. E isso é feito e é regular. Nós prestamos conta, aliás, eles prestam conta, né, porque eu não estou lá, mas eles prestam conta de tudo e a gente visualiza realmente. Nesse ponto, eu não tenho como destacar algo negativo, mas a votação foi muito ruim. Então, vamos lá. Agora vamos falar para o torcedor, né? 1h30 de programa, cara, passa muito rápido. Para a gente ir para o ponto final aqui. 985989248, acredito que já tenha muita mensagem aí, né? Vamos lá, vamos rodar algumas mensagens e a gente vai respondendo aqui na medida do possível. Boa noite, bancada da Resenha Azulina, aqui é Carlos do Conjunto Satélite. Eu queria fazer uma pergunta, mas eu queria uma resposta efetiva.
que se pode fazer em relação a tudo isso que está acontecendo dentro do Clube do Remo? Porque cada vez que passa, a sujeira aumenta e a torcida fica só numa retórica, só em palavras e não pode fazer nada. O que nós poderíamos fazer para acabar com essa situação? Carlos Satélite, valeu aí pela sua pergunta. Eu acho que o que pode ser feito, eu falei aqui, em algum momento aqui, eu falei, primeiro é a participação. Enquanto a torcida ficar passiva, vai para o estádio, aceita passivamente, eu digo passiva no sentido de não participar das atividades do clube, do associado não ir para o clube e não saber o que tá sendo feito. Eu não concordo com qualquer ato de vandalismo contra o clube, até porque se você destrói alguma coisa do clube, você está destruindo o patrimônio que é nosso, meu, do Theo, do Márcio e de todo mundo, e seu também, Carlos. Então eu não concordo com isso. Então a primeira atitude seria a participação maior. A segunda atitude, comando. O Remo tem que ter comando. E hoje nós não percebemos isso, nem dentro de campo, nem fora de campo. Carlos, você pediu uma resposta bem, né? Para mudar, tem que se tornar sócio. Proprietário, remido, porque o torcedor não tem poder de voto. Nós falamos agorinha aqui, eu, Márcio e Sandro. Então, se torne sócio. É R$900, paga de 10 vezes de R$90 no cartão, se torne sócio do clube. Tente fazer com que outras pessoas se tornem sócios, porque só com o poder do voto você vai poder mudar isso aí. Porque você viu ontem, o Sandro está do meu lado, foi 28-50 a votação. De coisas erradas, o qual ele já explicou aqui de forma mais categórica. Então, apenas torne sócio, tente colocar outras pessoas para ser sócio, e na hora da votação, é só votar diferente do que mais de 1.000 pessoas votaram agora no mês de novembro. Muito bom, tá? Ok, Theo. Boa noite, meu querido. Aqui quem fala aqui é o Gomes Gol de Tucuruí, o remista. O que acontece com o Remo, Theo? Primeiramente, boa noite para vocês aí, pela bancada. Um ótimo programa, entendeu? O que está acontecendo no Clube do Remo, que não é técnico, há muito tempo não é técnico. Até que vieram uns técnicos bons para cá, mas o problema é o time. Com esse time, Theo, do Remo, o Remo não vai em canto nenhum. Se perder, vou te falar a verdade, se perder por Ipiranga, eu vou jogar a toalha. É quarta divisão, não adianta, é quarta divisão. Que os times todos estão se preparando, né? Só o Remo aí que ficou nessa milícia aí, como vocês falam aí, né? E não tem condições, cara. Infelizmente, eu já joguei a toalha, tá? É isso aí, eu quero que vocês tenham uma boa noite, um bom programa e tudo certo. Se Deus quiser, eu torço, né? Eu torço pelo Clube do Remo. Eu quero que ele chegue até na primeira divisão. Mas do jeito que eu tô vendo, cara. É isso aí, jogador. Uma boa noite, uma boa sorte para todos nós. Valeu! Cara. O Gomes lá de Tucuruí, um abraço para todo mundo que está lá em Tucuruí. Realmente isso aí é verdade. Se o Remo perder para o Ipiranga, muita gente vai jogar toalha. Vai jogar toalha mesmo. Agora, esse atraso em resolver o problema dentro de campo do Remo que está acontecendo, precisa alguém pressionar. E esse alguém é a torcida, é o torcedor. Porque já vamos entrar aí na terceira semana do Rodrigo Santana aqui em Belém, praticamente, né? Assumindo o Clube do Remo. Só uma contratação, o Remo precisando urgentemente de um camisa 10, um goleador, né? Agora conseguiu aí um zagueiro aí de 28 anos, que quem sabe vai resolver um pouco aí a situação na defesa, mas são 3 semanas, já está atrasado, muito atrasado no tempo, já era para ter feito essa contratação na segunda semana, para esses jogadores já estarem sendo legalizados já para estrear contra o Ipiranga. Isso que era para acontecer, mas a dificuldade que o próprio clube, ele se colocou, ficando sem dinheiro, ações trabalhistas aí que depois nós nem falamos ainda, mas daqui a pouco a gente vai falar a situação aí que surgiu no meio de semana. Então, o que acontece? O clube se colocou nessa situação. Então, eu não vejo uma solução, a não ser que o Rodrigo Santana consiga extrair desse elenco que está aí alguma coisa para que venha uma sobrevida no próximo domingo contra o Ipiranga. Vamos lá, fala aí, torcedor. Boa noite, Theo. Boa noite, bancada. E mais uma vez, parabéns pelo programa, né? Nosso compromisso de toda terça-feira aqui da torcida azulina.
Queria fazer uma pergunta para o Márcio. Márcio, nosso sentimento é de total tristeza, né? Não só pela situação que o Remo vem vivendo dentro de campo, mas fora de campo também. Essa aprovação das prestações de conta ontem foi assim um tiro de misericórdia na torcida do Remo. Eu, particularmente, já tenho mais ou menos de 7 a 8 anos que eu não frequento o estádio. A última vez que eu fui foi ano passado para ver Remo e Figueirense. Nem sei o que é que me deu naquele dia de ir, porque minha filha tinha muita vontade de conhecer o Mangueirão, então eu levei ela. Foi decepcionante, o Remo empatou em 1-1. E desde então eu não vou mais. Então a torcida do Remo, eu creio que esse sentimento ele é geral. Grande parte da torcida já não tem mais prazer em ir para o estádio. Eu te pergunto, Márcio, o que pode se fazer com um presidente que está levando o Remo para a Série D? Não vai se fazer nada, vai ficar se assistindo esse presidente levar o Remo para a Série D. O que se pode fazer pela lei, pelo Estatuto do Remo? Igor Nery de Outeiro. Igor, boa noite para você, boa noite a todo mundo aí que está em Outeiro. Vou dar uma fugidinha agora nas férias lá em Outeiro para comer um peixinho lá na beira da praia, lá na beira da praia ali. Rapaz, na orla, pai. Eu ia muito na segunda-feira com o Helder Jaime lá, um amigo nosso aí, que foi da base do Remo. Cara, o Sandro tá aqui também, vai poder reforçar aí sobre essa parte aí jurídica, né? A gente tá falando aqui, o Theo falou, o Sandro falou, que para mudar precisa dessa participação. Essa participação aí do torcedor, do associado, de todo mundo que está vendo a nossa cara que o Clube do Remo está já há muitos anos, já não é agora nessa temporada não. Isso aí já está acontecendo já há muito tempo, aí há 8 anos, melhor dizendo, que isso está acontecendo com o Clube do Remo, ao ponto que já incomodou muita gente, né? Incomodou principalmente, está incomodando agora principalmente pessoas que fazem parte da direção, fazem parte do CODEL. Por isso o Sandro está aqui com a gente hoje, mostrando a sua indignação da maneira como estão administrando o Clube do Remo. Mas a participação do torcedor ela é fundamental para que essa mudança ela venha a acontecer. Porque o Remo, hoje a gente olha para a comissão técnica do Remo, não é tão ruim. A gente olha o elenco do Clube do Remo, parecia um elenco dos sonhos quando a gente viu no papel. Só que acontece, quando o time ele não tem na sua retaguarda um comando, a gente olha, não tem um ex-jogador, não tem um ídolo do clube lá para cobrar, para chegar ali e chamar a responsabilidade, né? Não tem. O Clube do Remo está andando na contramão dos outros clubes, das outras direções, né? A gente vê aí clubes da Série A, da Série B, que se tornaram SAF, e os que não deram certo, aonde é que eles foram buscar a solução? A torcida foi, cobrou e a direção resolveu agir. Então, para que volte, né, a alegria do torcedor, que volte a sua alegria, a alegria dos seus filhos para voltar para o estádio, para ver o Remo jogar, né, para levar ali a sua família novamente para aquele domingo, aquele sábado, até aquele meio de semana, precisa sim da sua participação. Não joga a toalha, não. Nós não devemos jogar a toalha. Tem que estar com o Clube do Remo lá no momento de glória e no momento mesmo de dificuldade. Porque se a gente abandonar, aí eles nunca vão sair. É verdade. Se a gente abandonar, eles vão continuar lá, fazendo com que o Clube do Remo caia, fique nessa decadência. Então, a hora de cobrar é agora. Né? Você não pode vir aqui em Belém, cobre nas redes sociais, faça suas postagens, se manifeste de alguma forma. Se torne sócio do clube. E os torcedores aqui de Belém, vocês que estão aqui em Belém do Pará, vendo a gente aqui, domingo, vá para campo, faça manifestação pacífica ali no momento. Cobre pacificamente, porque se vocês forem cobrar também, quebrando assento, jogando para dentro de campo, vai prejudicar que o Remo vai jogar de portas fechadas, e aí vai ficar mais difícil ainda para o Clube do Remo a situação que está. Não está ruim, não. Ainda não estamos na zona de rebaixamento. A gente ainda vê uma luz aí no fim do túnel. Mas para que isso venha mudar nessa parte aí de mexer com a presidência, mexer com a diretoria, isso aí é colocar um presidente que tenha a mesma visão do torcedor, projetos para o Clube do Remo, né? Nós falamos aqui no programa passado, né? Quero até esclarecer hoje o nosso grande amigo Marco Antônio Pina. Magnata não está aqui hoje por motivos de trabalho, mas com certeza ele queria muito estar aqui. Mas na campanha passada da eleição do Clube do Remo, a gente viu o Magnata, que era um dos candidatos, apresentar projeto, viajou o Brasil, foi em vários clubes do Brasil,
estudar, aprender, criar uma proposta, coisas que a gente não via outros candidatos fazerem isso, mas os associados dessa época agora, que votaram, né, quem tinha direito a voto que votou nessa gestão, então eles são responsáveis por essa gestão. Então de quem a gente tem que cobrar para ver essa mudança? De quem votou nessa gestão. Ah, todo mundo aqui é Clube do Remo, todo mundo aqui ama o time, não quer jogar toalha não, mas se a gente fechar os olhos, se acomodar, né, ficar dentro de casa, não ir mais para campo, vai acontecer que eles vão se perpetuar aí por mais uns anos e a gente vai ver o Clube do Remo cair naquela decadência que a gente via anos atrás, era leilão, vão tomar o estádio, vão tomar isso, vão tomar aquilo, isso a gente não quer ver. Mas para isso precisa sim da sua, da nossa, da participação de todos que amam o Clube do Remo para que haja essa mudança. Bom, pessoal, antes da gente ouvir mais alguns áudios, aí tem muito, né? Então a gente vai reduzir, porque o tempo já está reduzido. Falar dos patrocinadores do canal aqui, que era a missão do Magnata. Passaram na minha mão aqui, mas como o Mu camisa 10, a gente vai matar no peito. Né, a Plumatex, nosso amigo misterioso, eu sei quem é, mas ele não quer divulgar o nome, né? Então a gente vai. Quem manda é o patrocinador, tem que né? manter. Plumatex, que vende colchões, travesseiros da melhor qualidade. A gente que torce pro Remo, né? Normalmente é dor de cabeça, então tu vai fazer o quê? Tu vai deitar, né? Com certeza. Quer assistir uma televisão, não quer mais ir pro estádio assistir o jogo do Remo? Deita lá, compra um travesseiro bacana. Tem que ser de qualidade, aí tem que ser na Só Plumatex. Colchão de qualidade, a gente passa um terço da vida dormindo, né? Então tem que ser Torce coisa pro boa. Remo, tu passa 40%, acho que dormindo, né? De raiva. Então, compra um travesseiro bacana, lá na Plumatex, um colchão de qualidade. Tem também o Dali Pix, né, do Frederico. Esse aí é o seu nome, porque ele entrou em contato comigo no dia do jogo do Remo, né? Gravei um vídeo para ele lá pro Frederico da Dali Pix, que entrou no mercado, tá aí na tela. É um patrocinador forte do futebol paraense, tanto de Remo quanto de Paysandu. Então, um abraço aí pro Dali Pix, do amigo Frederico. Barbearia tradicional também, né? Boteco e Lava Jato. É completo. Completo. Deixar o cabelo bacana na régua. Não dá pra eles me receberem lá, não. Olha, Albany Ponte. Olha, o Sandro quer dar um tapa aí, conselheiro, né? Antes da reunião, dar um trato. Se quiser também fazer do apresentador, não tem problema também, né? É bacana pra cá, pô. A gente tira uma foto lá. Lógico. Ele tá vindo aí, ele vai já passar o zap pra cá. A banheira é fera. E tem também a Vitrine Veículos, né? Quer trocar de carro, mano? Vai com o teu carro, vai lá na Vitrine Veículos. O Remo me consome tanto que não dá nem pra trocar de carro. Dá, na Vitrine Veículos tu vai conseguir. Não, é verdade. Entendeu? Aí tem como trocar. Parcela que vai caber no teu bolso, carro bacana, higienizado, poucos quilômetros rodados, né? Tem os usados, os novos. Então lá na Vitrine Veículos você vai conseguir fazer tudo isso, tá? Então nossos patrocinadores, Plumatex, Dali Pix, Barbearia Tradicional, Boteco Lava Jato e Vitrine Veículos também. Roda aí mais um áudio. É isso aí, jogador. Uma boa noite, uma boa sorte. Boa noite, meu nome é Sônia Calumbi, sou contadora. Contas que são apresentadas com ressalva são contas que não eram para serem aprovadas. Segundo o meio contábil que eu faço parte, documentos podem estar rasurados, documentos podem não ter sido entregues, erros de valores, ou coisa superfaturada, ou notas fiscais frias, pode acontecer diversas dessas coisas. Nós, infelizmente, estamos com uma diretoria pífia, uma gestão medíocre, que não entende nada de gestão de futebol. Jogadores ganhando absurdamente como técnico, os contratos com cláusulas milionárias. Nós não temos CT, nós não temos um estádio condizente. Isso está acontecendo há mais de 30 anos que estão mamando no Remo. Eu pergunto para vocês, o que, enquanto torcedor, nós podemos fazer agora para acabar com essa mamata que virou o Clube do Remo? Um abraço, meu amigo Theo e todos. Um abraço, Sônia, uma boa noite, né? Abençoada aí. O que a gente tem que fazer é o que nós acabamos de falar aqui. Torne sócio do clube. Vão lá na sede, compre o sócio de vocês a 900 conto, 10 vezes no cartão, comprem e daqui a 2 anos e meio, em 2026, vocês vão lá e vão poder votar no novo presidente. Independente de ser A, B ou C, vocês vão ter o poder de voto e poder escolher quem vocês querem, para a gente não estar mais fazendo programa assim, do jeito que a gente está fazendo. Vamos lá, mais um áudio. Boa noite a todos, saudações azulinas. Eu me chamo Felipe Teófilo e gostaria de aproveitar a estada, a presença do nosso conselheiro do clube aí, do programa, e perguntar a ele, em algum momento já houve ou há alguma
exclamação, algum clamor, digamos, na parte interna, né, dos bastidores do Remo com relação à possibilidade, né, a volta da entrada do torcedor nos treinamentos do time. Penso que isso seria algo de muita valia que assim o time, esse time que joga do Remo, pudesse sentir um pouco mais das exclamações que a gente tem, né? Gostaria de saber se há possibilidade disso voltar a ocorrer, o que seria uma grande ajuda para a gente aí. Um abraço. Felipe, primeiro um abraço para ti, obrigado pela pergunta. Realmente eu acho que isso é fundamental. O retorno do torcedor demonstra essa proximidade que o clube tem que ter com a sua torcida. É impossível, a gente que é mais antigo, que lembra, que sempre foi treino aberto do Remo, sempre foi aberto, mesmo tinha momentos que fechava por um treino técnico ou outro, tático outro, mas eu entendo que isso é fundamental. Tem sim, tem propostas assim, mas nós sabemos que para um evento como esse hoje, existe todo um cuidado que antes não se era tão necessário. Existem responsabilidades que o clube pode ter por não guardar o seu patrimônio também da forma que nós estamos hoje, infelizmente, Felipe, da forma que nós estamos, eu não vislumbro que isso aconteça, porque vai ser uma pressão. Nós vemos que os jogadores não aguentam pressão. Está claro que os jogadores do Remo não aguentam pressão. Então, se eles têm a pressão no jogo e ainda tem a pressão da torcida no treinamento, eles não vão funcionar em nenhum momento. Até no último treinamento, agora o Ribamar fez um gol lá, mas porque não tinha pressão. Mas se tiver uma pressão da torcida, é capaz de não fazer também. Então, essas questões eu acho que é fundamental. Participação do torcedor, eu apoio totalmente. Já falei aqui, não só nos treinos, mas também votando. Eu acho que o torcedor tem que votar no seu clube, porque é ele que mantém o clube. Vamos lá, fala aí, torcedor, mais um. Boa noite, Theo. Boa noite, Márcio. Boa noite, Sandro. Meu nome é Denilson Batista. Eu só queria falar da minha indignação em relação à aprovação das contas do senhor Fábio Bentes na sua administração. Infelizmente, eu acredito muito que o Remo ele não vai escapar de uma Série D esse ano. Vai acabar caindo. Enquanto nós tivermos pessoas como o Fábio Bentes, como o Tonhão, que só se beneficiam do clube e não entendem nada de futebol, as coisas não irão mudar. Infelizmente, as pessoas elas são corruptas, né? Elas são compráveis. E a maioria desse pessoal que está no Remo se comporta dessa maneira. Então é provável que eu morra, é provável que gerações se passem e as coisas não mudem, infelizmente. Abraço. Boa noite. Um abraço, Denilson. Um abraço para ti. Vou aproveitar a tua fala. Eu acredito ainda. Eu falei para o Theo, eu acredito que o Remo não vai cair para a Série D. Para isso, eu vou lançar uma proposta aqui então. Falei isso para alguns conselheiros ontem na reunião, mesmo chateado, chamei alguns conselheiros lá e falei isso. O Remo tem como escapar da Série D. União, se houver uma união entre a oposição, a situação, todos que estão no Remo, mas uma união com o seguinte objetivo: nós vamos ter ou poder ser ouvidos e poder também gerir o clube, no sentido amplo da palavra. Não tomar decisões que o CODI tem ampla, nós sabemos disso, ampla liberdade e legalidade para fazer isso. Nós não queremos chegar lá e mandar como o Tonhão, mas nós queremos formar uma comissão, uma junta governativa, algo nesse sentido. E eu estou colocando aqui como uma proposta. Me chamem, tem muita gente, não são só 28, tem cerca de 40 conselheiros que estão dispostos a abrir mão de tudo para que seja feito um projeto único para o clube. A gente está aguardando, é uma proposta. Estou lançando aqui, estou colocando meu nome, podem me chamar e eu vou participar. Para mim, eu entendo que não interessa se lá na frente o Tonhão vai colher esses frutos, porque para mim o mais importante é o Remo. Colhendo fruto, o Remo colhe fruto. Mas pô. É o Remo. Se o Remo escapar da degola da Série D, e se o Remo se classificar entre os 8, todos nós vamos estar sorrindo. Então a proposta aqui é essa: proponham, chamem-nos e nós vamos fazer juntos um Remo melhor. Enquanto ainda há tempo, né? Enquanto ainda há tempo. Tem tempo para isso. Vamos lá, mais uma. Boa noite, galera do Resenha Azulina. Boa noite a todos que acompanham aí. É brincadeira, né, Caboclo? Brincadeira. Essa direção do Remo é uma verdadeira piada.
direção, conselheiros, é uma panela só, né? Um sistema que corrompeu aí dentro, corroeu aí a ética da instituição. E eu acho que nós temos uma saída. A única saída que nós temos, os torcedores, a gente não é obrigado a engolir tudo que esses caras põem na mesa, não. Eles têm a cabeça deles lá para fazer merda, a gente tem que rebater daqui. A arma que a gente tem é não ir para campo. Bora sair com a família, sair com os amigos, bater uma bola. Bora esquecer que existe jogo do Remo nesse final de semana. Só dói quando mexe no bolso. Vai mexer no bolso deles, aí vai doer. Aí vamos procurar rever essa situação de estatuto, tem que modernizar isso aí, acabar com isso não existe mais, rapaz. Isso não existe mais em clube nenhum, só no Remo mesmo. Paciência, meu amigo, paciência tem limite. Falou, galera, boa noite. Júnior, Terra Alta, abraço. Júnior, boa noite. O seu tom de voz reflete o que o torcedor do Remo está sentindo. Eu acho que é um ano atrás, 2, 3 anos atrás, se você falasse isso, e um chover de mensagem aí, tá doido, secador, bora apoiar o time. Último jogo, mesmo com uma vitória vindo fora de casa contra o Sampaio Corrêa, o torcedor nas arquibancadas já mostrou o resultado. E domingo, acredito que também não vai dar ninguém no estádio. Sobre essa questão de ir ao estádio ou não, é uma opção muito individual. Porque tem gente que vai para o estádio mais para beber, né, um churrasco, família. Eu tomei um propósito. Eu fui domingo, quase todos os jogos do Remo. Na verdade, eu fui em todos os jogos do Remo. Na Série C, fui nos 4 repais. Eu tô fora. Eu tô fora de estádio. Porque eu vou pro estádio para me divertir, pô. O Remo não te traz diversão. Bala de borracha, spray de pimenta, porrada na arquibancada. Eu tô fora. O time perdendo? Não, eu tô fora. Eu tô fora de arquibancada, mas é uma opção minha. Eu não vou chegar e dizer aqui pro torcedor não ir. Até porque, torcedor, eu acredito que será o último jogo do Remo nessa fase em Belém. O Remo não joga mais em Belém. Esse ano o Remo não joga mais em Belém. Vai ser contra o Ipiranga e depois o Remo não joga mais. Como, Theo? Se o Remo ainda vai ter mais 4 jogos dentro de casa. O Remo vai ser punido, pessoal. O árbitro relatou. O Remo vai pegar uns 5 jogos aí, no mínimo. Então, o último jogo do Remo é esse, em Belém, amigo Júnior. Então, não precisa nem pedir para o torcedor não ir para o estádio. Mas vamos lá, Theo. Acho que a gente deve, sim. Eu acho que a gente deve sim estar presente. Eu tô fora. É o mínimo que a gente pode fazer pelo clube, eu acho que é estar presente. Eu sei que a indignação é muito grande e dá para ver por todos os relatos aqui. Não teve ninguém que ligou e disse, não, vamos lá, vai dar. Não teve ninguém aqui, mas... E dá para ver na clareza aí do torcedor que o assunto da pauta da mesa hoje, né, apesar da derrota do Clube do Remo, é justamente que o torcedor estava ligado no que estava acontecendo na reunião lá do CODI. Muito importante. Entendeu? O torcedor estava ciente do que estava acontecendo lá. Deu para ver aí nesses áudios aí que os torcedores estão ligados. E a pergunta principal do torcedor é justamente essa. O que fazer? O torcedor ele se vê de mãos atadas, sem saber o que fazer. O torcedor do Remo ele se sente impotente. Vi aí no chat, né? Vi aí no chat. Imagina um torcedor aqui fora. Uma torcedora escreveu no chat aí que se ela ganhar na Mega Sena, ela vai pagar aí para 50 sócios, né? Um outro escreveu no chat agora aí também que se eles não têm oposição, eles não estavam, na verdade, eles não tinham oposição, agora ele tem. Vamos ler alguns chats aí. Bora ler algumas mensagens aí. Deixa eu. Tá bom por aí. Tá, senão... o Santembra, né? Um xizinho na zona é mais organizado que esse Clube do Remo. Concordo com você, gênero no meio. Inclusive tem um lá perto de casa que tá mais organizado que o Remo. Olha lá. Eu espero que o Theo divulgue mesmo essa lista de treinadores do Remo. Com o maior prazer, Ana, com maior satisfação. Sandro tem que ser o próximo presidente do Clube do Remo. Homem íntegro, ético e cheio de amor pelo clube, diz a Laisa Brau. Olha aí, Sandro, que moral. Eu prefiro ficar como conselheiro, mas eu posso dizer que se for pelo bem do Remo, a gente faz qualquer coisa. E eu acho que a gente tem que fazer tudo para ter uma coalizão, realmente. Olha Eduardo aí, ó. Parece que no Clube do Remo só tem mucurentos querendo destruir o clube. Todo ano a mesma burrice e o time não ganha nem jogo de botão agora. PQP. Uma verdadeira ditadura, diz meu amigo Glauber Coelho, dentro do Remo. Tudo aparelhado para o Bentes e sua corja se perpetuarem dentro do Remo. É isso mesmo. Tonhão é discreto. PQP diz a geografia.
A Cátia, amiga Cátia, divulga a lista dos traidores do Remo. Irei divulgar com maior satisfação. O Theo não tem essa lista. Não, ele não vai Cátia, ter. Não vou ter. Eu não tenho, na verdade, para não dizer. Vamos tratar assim. Pode passar mais. Um verdadeiro A Ana, novamente, eu não consigo acreditar que quem quer o bem do Clube do Remo vote a favor dessa corja que está aí. É troca de favores, Ana. O Renato, já estamos na Série D, né? O Júlio César, não vejo perspectiva nenhuma de mudanças práticas para evitar o rebaixamento esse ano. Em agosto, férias, graças aos senhores gestores. Esperamos, né, Júlio, que a gente esteja de férias em agosto, mas na Série C para o ano que vem, porque de férias para a Série D é complicado. Muito me incomoda não poder mais assistir aos treinamentos do time, diz o Teófilo 21 aqui. O Alcimar, apresente soluções. Pô, Alcimar, algum problema auditivo, porque o que mais a gente falou aqui foi isso. O Elderson, só vou virar sócio de novo quando essa diretoria sair desse poder. Não, é o contrário, né? Tem que virar agora. Tem que virar se você não virar para não tirar eles vão se perpetuar aí. Eles vão continuar lá, é verdade. O Edmilson Cordeiro, a Equatorial cortou essa luz no fim do túnel. Esperamos que não. Está estranho isso aí está estranho. Esperamos que tenha um gato lá nesse pote para o Remo sobreviver. A Ana, de novo, não dá alimentar esses parasitas que estão aí. Vamos lá, pode baixar mais. Pode baixar. Essa ditadura que está no Remo há 6 anos está me fazendo pegar raiva do clube. Não pegue raiva do clube, João, porque esses caras vão embora e o clube vai ficar, tá? Não fique com raiva do Remo. Tenha raiva de quem está lá. Se eles fossem Remo, já teriam entregado. Eles não são Remo, João. É diferente de mim, do Sandro, do Márcio, é diferente. A Mega Sena. A Ana, se eu ganhar na Mega Sena, faço questão de pagar 50 sócios só para tirar esses parasitas do clube. Ana, o prêmio da Mega Sena dá para você comprar o quanto de sócios você quiser para tirar a atual gestão, tá? No 50 não dá, você vai só gastar seu dinheiro. Esses gestores que estão aí, hoje à frente do clube, nunca vão aceitar que seja feita uma união voltada para ajudar o clube. Mas o conselheiro Sandro quer que isso aconteça e eu acho que seria viável, a proposta está na mesa. E certíssimo. Eu também acredito que não vão chamar nenhum desses caras para nada, mas ele fez o certo aqui, ele faz a parte dele, né? Se desse para ele fazer tudo, o Remo estaria no G8. A Sem Rumos, FB e Tonhão, já foi oposição. Chegou ao poder e está fazendo merda. Já deu, chega. Verdade. Ir para o estádio para essa turma aí dentro de diretoria encheu de dinheiro, bolsa de dinheiro. É questão individual. Tonhão é mucurento com o papelinho. Boa noite, Orlando. Theo, será que o Canu é mais ruim que o Ribamar? Não. O Ribamar é o pior atacante que já passou pelo Remo, sem sombra de dúvida. O Raimundo Natalino, o Fábio Bente vai tirar uma luz da cartola. O Elias, com esses jogadores, bando de pipoqueiros, que fez o que ele queria escrever, né? O Norto, por que folga hoje para o plantel? Norto, assim, muita gente nas redes sociais está reclamando que o time está tendo folga, mas a fisiologia diz isso, né? Se você trabalhar esses jogadores aí, eles vão estafar e vão acabar entrando em contusão e encher o DM do Remo. Então, se já está ruim com eles assim, imagine o Batista. Porque o campo estava muito pesado. Se faz necessário essa folga, tá? Assim como você tem sua folga sábado e domingo para descansar, os jogadores têm que ter também que trabalhar com o corpo, tá? Não tem nada de anormal aí. O problema não é essa questão de folga. O Orlando estava até me programando para ir no próximo jogo, porém eu cancelei. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui? Mais alguma coisa a declarar? Só para finalizar aqui, fico feliz de estar aqui novamente com vocês. Até para quem está acostumado aqui a vir aqui a resenha, olha, sempre que a gente vem, a gente ganha uma caneca. Já é a segunda que eu ganho. Então, para quem veio aqui na resenha e não ganhou, pode reclamar com a gente, que essa aqui já é a segunda que eu ganho. Muito bonita a caneca, por sinal. Mas, tirando a brincadeira aqui, Theo, a situação do clube não é boa, não é legal. A gente está numa situação dessa muito pelos gestores que estão à frente do clube, pela falta de planejamento, pela falta de hombridade de quem está à frente, de poder gerir esse clube da forma como realmente é. Essa nação não merece. A gente fica triste de ver e ouvir na rua várias pessoas falando, quando a gente ouve aqui também na resenha ou em outras esferas de rádio, a gente sempre ouve as pessoas reclamando. Você não tem mais aquele torcedor remista esperançoso como nós tínhamos. Eu acho que o clube, da forma como está perdendo o maior patrimônio que ele tem, que é a torcida.
O maior patrimônio, o único patrimônio que o clube tem realmente, que há anos e anos nunca abandonou o clube, quando estava sem série, ia ver jogos de sub-20, que ia ver jogo na televisão lá com uma bandeirinha de escanteio de plástico, sem divisão, que viajava com o clube para o interior para ver. E a torcida presente o tempo inteiro no estádio, mesmo assim confiando. E hoje a gente já vê um retrocesso. Isso me preocupa. Mas nós não devemos abandonar nosso clube, porque pessoas passam, o clube do Remo fica. Esses dirigentes passam, eu vou passar, o Theo vai passar, o Márcio vai passar, mas o clube vai ficar. E se nós não fizermos algo agora, hoje, não é amanhã, não é na próxima eleição, não, é agora. Se nós não fizermos algo, o clube vai sucumbir. E quem vai pagar essa conta somos todos nós, porque não se iludam. Se eu disser não vou para o estádio, alguém vai pagar a conta, alguém vai pagar a folha de pagamento. E lá na frente, todos nós vamos pagar, porque nós não vamos querer o clube destruído. Então não adianta, nós temos que ir para o estádio, fazer o nosso papel. Vai lá, reclama, faz de forma ordeira. Faço o meu descontentamento, demonstro de forma ordeira. Então era isso, Theo. Eu sou um conselheiro do clube, estou disposto a conversar com qualquer pessoa, qualquer torcedor, qualquer conselheiro, e a diretoria do clube, como falei, coloco aqui à disposição. Está lançado, né? Tem muita gente boa de todos os lados. Se houver uma união, o Remo sai ainda esse mês ainda, porque tem pessoas que querem e podem fazer diferente. Eu não estou dizendo que quem está lá não funciona. O que eu estou dizendo é que uma união hoje poderia sim trazer benefícios para o clube. Mas eu agradeço, Márcio, agradeço ainda tem mais um áudio. Estão pedindo mais um áudio. Estão pedindo? Vamos lá, mais um áudio. Amigo, eu não vou poder participar do programa TV porque eu estou numa reunião da igreja hoje. Eu só coloquei esses assuntos aí para te tocar em evidência aí, cara. Vou dar uma dica aí, que tem torcedor que não sabe que tudo culpado de tudo isso é Condel. É Conselho Deliberativo de todos os clubes geral no Brasil, é assim. Tu vê o Corinthians como tá passando aí, tem que colocar pro torcedor isso, entendeu? Que aí pro torcedor que não conhece e tal, que tem amigo lá no Condel, entendeu? Tem que a violência, Deus me perdoe. Aquela cadeira não era pro guarda, não. Aquela cadeira era para outras pessoas. Infelizmente, sabe? Sabe que eu sou um cara muito catedrático, um cara muito educado, por sinal, mas tem hora que eu tô como torcedor do Remo, cara, não aguento mais também. Peguei toda aquela chuva de mim, aquele pau d'água sacrificado, vai pra lá, ajuda, compra cerveja no bar, entendeu? O torcedor tá estourado, mano. O Remo jogou um primeiro tempo daquele jeito, o cara vai meter Ribamar no jogo, ele é doido. Ele tá sendo igual o outro, Ribamar é pra ir embora do Remo. O Ribamar é para estar treinando com o Sub-20, o Cira é para estar treinando com o Sub-20. Por que tu não dá essa ideia aí no ar? E esses jogadores que não servem pro Remo, tem contrato, não pode ir assim, então faz ele cumprir o contrato dele treinando com o Sub-20, cara. Se não tiver Sub-20, manda ele treinar lá no Bainão, correr aqui o bancada, subir e descer. É trabalho, ele é empregado do clube. Porra, tem alguém falar isso aí, Pina. Você, tu que tá com esse programa agora aí, essa liberação aí, fala, porque ninguém fala aqui em Belém, cara. Dá essa ideia aí, treina os caras no Sub-20, sobe arquibancada, de manhã ou de tarde, é empregado do clube e ele fica recebendo, porque não tem jeito, quem tá recebendo. Até encerrar o contrato dele, manda ele embora, manda ele pra justiça, pô. O Remo é o único que não pode pegar jogador na justiça, já foi há muitos anos, agora tá indo de novo, então mete bala. Dá ideia no teu programa, alavanca a ideia do torcedor, pô, entendeu? Porque é pra te estar lá também, fazendo feijão com arroz, pô, já tá cheio aqui em Belém, Pino. Pois é, o torcedor aí revoltado, né, com razão, não tirar a razão dele não. Fez a pergunta aí pro Marco Antônio Pina, mas ele não está no programa, né, o Márcio já falou aqui, a gente falou no início também, por questões profissionais, né, advogado tem isso, não tem horário, né, mano? Tem muito. Advogado não tem horário. E o torcedor está com toda a razão sobre essa questão de trabalhar com sub-20, torcedor. Não é tão fácil assim, né? Porque tem uma CLT por trás disso. Tem uma carteira de trabalho e tem um contrato, né? O Silas colocou o Remo na justiça aí pedindo quase um pouco mais de R$500 mil porque colocaram ele para treinar em separado.
Né? Então ele pediu ali algumas coisas que tá com o advogado dele. Uma dessas coisas foi porque ele estava treinando em separado. Né? Isso aí gerou danos morais. Ele pediu danos morais porque ele foi contratado para jogar no profissional do Remo e treinar com os profissionais. Né? E colocaram o cara para treinar em separado e foi dispensado do clube e inclusive não recebeu sua rescisão. Né? Sobre rescisão, para encerrar o programa aqui, não vou me alongar, 4 pessoas me procuraram que vão meter o Remo na justiça e vocês vão se surpreender até com os nomes, eu não vou dizer aqui. Inclusive, dessas 4, 2 disseram, pode falar, mas questão de ética eu não vou falar. Mas vocês vão se surpreender com os nomes e é dívida milionária, tá? O clube não quis nem sequer conversar com essas pessoas que ficaram mais de 40 dias esperando e não receberam ligação nenhuma, nada, às vezes nada. Tá? Rapaz, tudo é gestão, né? Gestão, ela pode levar o clube a uma situação muito complicada. Eu me lembro na época para finalizar também aqui, a época do meu irmão, o Marcelo Lemos, quando ele saiu do clube do Remo, a diretoria naquela época, eu não vou citar quem era, mas deram umas promissórias para ele. Acontece até hoje, né? Deram as promissórias está até ainda guardada lá em casa, até hoje, essas promissórias ainda existem lá, né? Aí, o que choveu de gente no ouvido dele, Marcelo Lemos, joga o Remo na justiça. Meu irmão disse não. O Remo praticamente me profissionalizou quando ele saiu do Paysandu, foi jogar no clube do Remo, né? Fez um ótimo campeonato pelo clube do Remo. E depois ele foi jogar fora e tal. Eu disse não, eu não consigo fazer isso, porque ele tinha aquele sentimento de jogador que sobe, né? Jogou base aqui, aí depois veio jogar. Quem eram os clubes que todo jogador da base queria jogar? Remo. Paysandu. Sonho do garoto paraense quando está jogando pelada ali. Tanto que você passa pelos bairros de Belém no final do ano, o que tem mais? Repá de empresa, repá daquilo, repá daquele. Deve sentir mais quem vem de fora. Não tem esse sentimento. Quem tem de fora não tem esse sentimento, não. Só que o clube, ele às vezes é muito ingrato, não reconhece. Então, tudo é gestão. A gestão, ela tem que sempre rever. O Corinthians aí está com dívidas milionárias. Por culpa assumiu a nova gestão e não olhou as contas passadas. E sabe o que aconteceu? Gente que jogou o clube na justiça estão recebendo milhões, e é dívida milionária mesmo, não estou falando, não é salário baixo não, é 12 milhões para cá, 15 milhões para cá, e eu vou dizer uma coisa, Tonhão, abre teu olho, entrou, não fez uma auditoria, né? Tua gestão vai até 2026, o Remo contratou muita gente de forma errada agora, nesse início de temporada. Muita gente foi embora aí. Vem muita conta, muita causa trabalhista aí para se resolver. Muita situação. A gente não pode deixar com que o Remo ele se afunde em dívidas. Porque isso também prejudica muito o andamento do clube. É muita coisa, gente. É muita coisa e é muito assunto que se a gente fosse ficar aqui cavando, a gente vai aqui até 10, 11 horas da noite, né? Isso, Zé? Então, pessoal, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado, Sandro. Muito obrigado, Márcio. O Marco Pina, mais uma vez, não pôde se fazer presente porque está aí, né, em missão de trabalho, em missão, né? O cara tem que representar, tá? Falando dos nossos patrocinadores mais uma vez, Plumatex, colchões, travesseiro da melhor qualidade, você só vai encontrar na Plumatex, do nosso amigo misterioso. Da Lepix, do Frederico, né? Um grande incentivador do futebol paraense em geral. Barbearia tradicional, né? Que também é boteco e lava-jato, daquele tapa no visual. É só ir lá com Albani Ponte. E também Vitrine Veículos, os carros da melhor qualidade aí em Belém do Pará. Muito obrigado mais uma vez, galera. Fiquem com Deus, uma boa noite. Terça-feira estaremos aqui no mesmo horário. E esperamos que, como a vitória do Remo perante o Ipiranga, para a gente poder pelo menos olhar para a tabela e ver, opa, o Remo tem 10 pontos, não apenas 7. Valeu, galera, um abraço, até terça-feira que vem. Acompanhe também nosso trabalho lá diariamente no Tudo Nosso Nadadeiros. E a gente, durante a semana, vai ter muito assunto aí para falar do Leão Azul. Valeu, valeu!